Fala, né? Bem-vindo ao nosso terceiro dia do Dart Week. Espero que você esteja gostando de verdade. Espero que você esteja, como posso dizer, aproveitando ao máximo o Dart Week, tá? E você, iniciante, espero que você não esteja tão assustado, porque a gente tá falando de block, né? Então talvez esse seja o State Manager mais complexo de se trabalhar dentro do Flutter. Existem formas mais fáceis de você trabalhar, saiba disso, tá bom? Mas espero que você não desanime, mesmo que seja só copiando o código, não tem problema, porque depois você vai ter a possibilidade de entender isso tudo muito mais a fundo vindo lá para a Academia do Flutter, ou se não, você anotou tudo isso e vai saber como correr atrás aí e poder tirar todo esse déficit que você tem. Tá bom? Ontem a gente falou um pouquinho sobre timer, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha carreira. Muita gente me pergunta, né? E no último Dart Week eu falei um pouquinho sobre a minha carreira e eu quero mostrar, colocar esse vídeo aqui de novo pra vocês, tá bom? Um vídeo que eu gravei no último Dart Week sobre um pouco sobre a minha carreira, pra vocês entenderem um pouquinho quem é Rodrigo Raman, né? Tem muita gente nova que tá chegando aqui e aí eu quero contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá bom? Então, ó, vou liberar o vídeo aqui pra vocês e depois a gente volta pra conversar, tá bom? Então, bora lá conhecer um pouquinho quem é Rodrigo Raman. Eu tenho uma história bem interessante de desenvolvimento, né? Na área de desenvolvimento. Eu já vou tentar contar um pouquinho pra vocês, tentar ser o mais breve possível pra vocês conhecerem um pouquinho mais de quem é Rodrigo Raman. Eu acho que eu não falei isso nunca, mas muita gente me pergunta, então eu resolvi tentar trazer um pouquinho da minha experiência, da onde eu vim, pra onde eu fui, aonde eu estou, né? Eu acho que é uma coisa importante, talvez, pra inspirar alguns de vocês, quem sabe. Eu comecei, tive o meu primeiro contato com a programação quando eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade. Um colega meu, um amigo meu, muito próximo da rua, amigo de rua, sabe? Quer dizer, perto da casa da minha avó. Leandro, era o nome dele, é o nome dele, ele ainda é meu amigo. E ele me apresentou uma linguagem, na verdade não uma linguagem, né? Ele me chamou lá na casa dele para mostrar um negócio que ele estava fazendo no computador. Eu sempre fui apaixonado por computador. Desde criança mesmo, desde de poucos anos de idade, 5, 6 anos de idade, meu tio sempre trabalhou com computador. E eu mexia no computador dele, jogava muito, aqueles computador ainda tela verde. Meu primeiro computador foi um XT200, um XT tela verde. Então eu tive esse meu primeiro computador, onde eu fazia minhas capas dos meus trabalhos, uma impressora matricial de um lote que minha mãe conseguiu comprar em algum lugar aí. Minha tia comprou o computador. Nossa, foi um catadão de todo mundo da família para me dar meu primeiro computador, mas foi muito legal. E esse meu amigo me chamou para me mostrar o que ele estava aprendendo, que o irmão dele tinha uma empresa de tecnologia, fazia sites na época, e ele estava ensinando ele. Então nós dois tínhamos 14 para 15 anos, ou um pouco menos até, 13 para 14 anos. E aí ele me mostrou. E ele me mostrou o famoso HTML, exatamente, o primeiro HTML. Isso, ó, ele vai falar mais de 15 anos atrás, é quase 14 anos atrás, então faz bastante tempo, hein? Não vamos atentar a datas, tá bom? Vamos só escutando, ok? Vamos indo. Eu aprendi, ele me mostrou HTML, ele me mostrou um negócio chamado Marquee, que era um Marquee, não sei se ainda dá suporte no HTML hoje em dia, mas você utiliza, ele fica correndo o texto como se fosse um banner, assim. Eu achei aquilo incrível, achei que o cara tava fazendo uma coisa mágica. E aí eu comecei a querer aprender isso, mas na época nem tinha internet, a internet que existia era internet de escada, né, e minha mãe, minha avó tinha muito medo disso, de vir uma conta de telefone absurda, né, que antigamente aí a gente descobriu que à noite você ligasse à noite, né, a internet e usava um pulso só, então não gastava, tinha um monte de coisa desse sentido assim, quem é muito novo não faz nem ideia do que é isso, mas quem é mais da antiga aí vai lembrar dessas épocas. E aí foi que eu comecei a querer ir mais a fundo e aprender computador, alguma coisa no computador. Minha avó, por parte do meu pai, pagou um curso pra mim na Impacta, não, era na SOS Computadores. Era uma empresa parecida com a SOS Computadores. Fiz lá o Word, Excel, Axis, PowerPoint, essas coisas assim. E aí eu consegui, depois um pouco mais velho, com 16, 17 anos, minha avó pagou um outro curso pra mim, que é o curso de HTML, CSS, JavaScript, Firebird, Flash, Fireworks Flash. Essa era e Dreamweaver Flash Fireworks. Essa era o curso que eu fiz. E aí eu comecei a entrar nessa área de tecnologia, né? Comecei a querer aprender e a estudar sobre isso. E aí comecei a entrar no mercado de trabalho. Na verdade, não entrei no mercado de trabalho propriamente dito, mas comecei a arrumar meu primeiro emprego um pouquinho antes de entrar na faculdade. Eu não entrei no primeiro ano da faculdade. Não fiz uma faculdade renomada.
Não fiz uma faculdade onde tenha alta tecnologia ou que tinha com altos nomes. Fiz uma faculdade que na época foi o que deu para eu fazer a faculdade. E entrei nessa faculdade e logo no começo já comecei a aprendi, entrei, né, numa empresa. E essa empresa a gente trabalhava com PHP. Fiz vários cursos, depois desse curso eu fiz um curso de PHP, fiz um curso de ASP, primeiro ASP, ASP, PHP, e aí depois quando veio o .NET, fui fazendo todo esse bando de cursos. Fiz um bando de cursos na minha vida. Isso eu não me arrependo de falar isso e não falo com nenhum arrependimento, porque foram esses cursos que me deram tudo que eu tenho. Minha faculdade, os meus cursos, e graças a tudo isso que eu fiz, que cheguei aonde eu estou, né? E aí fiz por muito, trabalhei e tudo, comecei a trabalhar com PHP numa empresa, tudo, fazendo sites, fazendo algumas coisas assim, entrei na faculdade, continuei na faculdade, vi PHP na faculdade, vi Java na faculdade. Na faculdade o Java me assustou, não quis saber de Java, só depois, muitos anos depois que eu vim fazer de Java, eu vou contar essa história pra vocês. E aí eu tava trabalhando com PHP, já pleno pra sênior em PHP. Entrei numa agência de publicidade, que na época era uma agência de publicidade, era o auge do desenvolvimento, né, nesse sentido, pra sites, essas coisas assim, trabalhava com PHP, sempre trabalhei com PHP lá dentro. E a empresa, ela foi bem no momento do boom da internet, então essa agência estava muito forte, muito grande, trabalhando com muito trabalho e tudo mais. Só que o boom da internet, que foi a explosão que aconteceu, é a bolha que estourou, né. Quem é dessa época sabe que foi uma bolha que estourou. E essa empresa ela foi diminuindo, 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 e eu continuei lá. Acabei continuando, porque eu acho que o meu terceiro ou quarto emprego e tudo mais. Resolvi continuar lá. E fui continuando, ficando, até que chegou um momento que era somente eu e o dono da empresa. E eu estava estagnado de verdade. Onde eu estava confortável, entre aspas, com o PHP, já trabalhava com PHP há muitos anos, né? Já tinha muitos anos mesmo trabalhando com PHP, uns 3, 4 anos, pelo muitos anos, né? 3, 4 anos trabalhando com PHP e ASP. E também lá eu tive a oportunidade de um outro dev que saiu, largou o Java, né? Falou que tinha um projeto em Java dentro dessa agência, e ele largou lá, e aí eu tive que aprender Java, né? Então eu fui lá e fui aprendendo Java por conta própria. Foi aquele momento que eu falei da outra vez que eu aprendi a tecnologia da forma errada. Foi nesse momento que eu falei pra vocês, que foi o que aconteceu. Eu peguei um monte de apostila de um grande amigo meu mesmo, amigo de infância e amigo até hoje. Peguei várias apostilas dele de Java e estudava todo dia por essas apostilas. 3, 4 horas. De um curso que ele tinha feito na Oracle. Era um curso da Oracle, da Oracle não, da Sun na época, né? Não, o curso da Sun. Umas apostilas desse tamanho e eu estudava 4 horas todos os dias. Legal. Eu continuei nessa agência, né? Que era eu e o dono, ficou só eu e o dono dentro dessa agência. Eu fui fazendo sites e sistemas sozinho, aprendendo Java, mas estagnado. Estagnado no quê? No mesmo salário. Mesmo salário mesmo, ganhava R$ 2.000 na época. Pra época, pra mim, tava até que tranquilo, pagava minhas contas, eu era solteiro, não tinha nada, então eu tinha eu morava já sozinho, mas eu não tinha, o meu custo era baixo, então atendia a minha necessidade, eu tava totalmente estagnado. E tava vendo esse meu amigo, que era desenvolvedor Java, estourando, ganhando R$ 30, R$ 40 a hora dele de trabalho, que ele estudaria na época 6, 7, R$ 8.000. Ele ganhava quase 3 vezes mais do que eu. E a gente tinha, entre aspas, tudo bem que ele tinha certificado, tinha a certificação da Sun, né, que é do curso que ele fez, eu não, e tudo mais. E eu não quis, falei, não vou sair daqui, tô confortável aqui, tá tudo bem, vou continuar aqui dentro dessa empresa. Só que aí começou a ficar complicado, né? Eu sozinho fazendo tudo, eu montava servidor, eu fazia o sistema, planejava o sistema, fazia a arquitetura do sistema, fazia modelagem de dados, dava suporte, fazia de tudo dentro dessa empresa. Mas eu continuei lá por muito e muito tempo, tá? E qual que foi o ponto que começou a me chamar a atenção? Numa sexta-feira, tava em casa assim, já morava sozinho, né? Eu chamei esse meu amigo, vamos lá, vamos comer uma pizza, vamos tomar uma cerveja, vamos trocar uma ideia, tá, não sei o quê. Ele veio lá em casa. A gente ficou conversando. Ele me perguntou, e aí, como é que tá o Java, né? Como é que tá não sei o quê? Ele começou a me contar do que ele tava fazendo, quanto que ele tava ganhando e tudo mais. Aí ele falou, cara, por que você não vem pra área de Java? Por que você não vem, né? Porque eu trabalhava com PHP lá nessa empresa, ele sabia. Por que você não vem focado direto em Java? Eu falei, não, cara, eu não sei, não tenho muita experiência, não sei se eu faço, o que eu faço, acho que não. Ele, cara, você é bom, acho que você consegue sim, cara, dá uma pensada nisso. E foi aí, nesse ponto, quando ele falou isso, dá uma pensada nisso, a gente conversou desse dia, nessa noite eu acho que eu quase não dormi. Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, será mesmo? Por que será que eu não tenho essa vontade ou não tenho
ou tenho esse receio? E foi aí que eu decidi. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Preciso sair disso aqui. E aí foi quando eu resolvi fazer o curso da Global Code. Exatamente, o curso da Global Code. Era o curso de Academia do Java. Aí agora você entende de onde veio a minha ideia de academia do Flutter. Porque foi esse curso que mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Primeiro, me deu a segurança que eu precisava. Não que eu não conhecesse tecnicamente. Eu tinha aprendido muita coisa errado. Muita coisa, eu fazia muita coisa por estar programando sozinho, por estar aprendendo por apostila ou pelas coisas que a gente via na internet, que aí já tinha internet banda larga, entre aspas, né? O Speed já existia. Já existia a internet banda larga e eu já utilizava, já tinha algumas coisas, já poder ver alguns fóruns, estudar algumas coisas, né? Então eu sabia programar, mas não estava fazendo a coisa da maneira correta. E aí eu fiz esse curso, onde esse curso me ensinou a criar a primeira variável no TextPad, no Notepad, e eu compilar no JavaC. Então foi o curso que me deu do zero a segurança que eu precisava para poder sair para o mercado de trabalho. Entende aonde foi a guinada na minha vida? Eu podia estar até hoje lá. Eu acho que a agência até hoje até deve existir, que é uma agência muito pequena, mas deve ter continuado lá com 1, 2, 3 clientes, pagando lá uma merreca pro desenvolvedor que tá lá. Mas aonde foi? O que faltava para mim? Se você vê hoje eu no YouTube explicando, falando, com todo esse conhecimento que eu tenho, toda essa experiência, talvez você não tenha imaginado como que as coisas aconteceram, né? Mas eu saí de uma empresa pequenininha, sempre trabalhei em no começo da minha carreira, empresas muito pequenas, então era eu e mais alguém, entrei nessa agência onde tinha mais gente, tive a oportunidade de aprender muitas coisas, mas fiquei estagnado lá. E por que estagnado? Por receio, por medo e falta de confiança. Por quê? Porque é normal a gente não ter tanta confiança, principalmente quando a gente está trabalhando sozinho, ou a gente trabalha com empresas muito pequenas, com profissionais que têm mais ou menos o mesmo conhecimento que você. E é aí que a academia do Java fez a diferença na minha vida. Por quê? Porque lá eu conheci outros profissionais tão bons quanto o meu amigo, né? Que me deram um up na minha carreira, que me mostraram um caminho que eu não conhecia, um caminho que eu poderia trilhar, que precisava só de empenho meu e ter conhecido as pessoas certas. E foi nesse momento que eu conheci. Eu conheci o meu instrutor, eu conheci várias e várias pessoas que são meus amigos até hoje, muitos até nem estão no Brasil mais, estão lá fora. Tem um grande amigo meu que eu conheci, fiz nesse curso, que hoje mora na Austrália. Continua trabalhando com PHP. Não quis vir pro Java, mas fez o curso de Java comigo. Me fez tirar a certificação, que existia a certificação de Java, foi a primeira certificação 1.5 do Java, que eu tirei a minha certificação da Sun, tenho a minha carteirinha até hoje guardada aqui com muito orgulho, porque me deu trabalho para tirar. E foi esse curso que me fez a diferença. Aonde foi ali que começou. Eu falo que é ali que começou. Eu já conhecia, eu já tinha força de vontade. Mas foi ali que me deu o pé na bunda. Sabe aquela coisa? Aquele empurrão, aquele chute pra eu ir pra frente. Porque eu vi tanto profissional bom, tanto cara estourando mesmo, ganhando tipo 10 mil reais, que pra mim era um valor na época que era o sonho da minha vida. Chegar a ganhar o sonho da minha vida era chegar a ganhar 5 mil reais por mês. Isso era o que eu tinha definido, que até os meus 25 anos de idade eu tinha que ganhar 25 mil reais por mês. E aonde eu criei essa meta pra mim? Quando eu vi esses caras muito bons trabalhando em empresas top, ganhando muito dinheiro, e caras que tinham menos conhecimento que eu, ganhando muito mais que eu. Foi ali que me deu a sacada. Foi ali que me deu a força de vontade e o up pra seguir na minha vida. E desde aí, eu não parei mais. Eu não parei mais de fazer curso, eu não parei mais de fazer network, eu não parei mais de seguir na minha vida. Esse emprego que eu falei lá, da Activity, que eu trabalhei no SCG, lá do Banco Central e tudo mais, foi um amigo meu. Um cara que estudou comigo não, trabalhou comigo, na verdade. Depois fez cursos comigo na Global Code também, porque minha formação Java foi inteirinha na Global Code. Então eu aprendi lá Java 1.5, aprendi lá Java Web, aprendi JPA, aprendi Hibernate, aprendi diversas coisas, tudo lá. Acho que lá eu gastei mais de... Só esse curso de Java, se eu não me engano, ele já foi por mais de 5 mil reais na época. E eu não tinha esse dinheiro. Você acha que eu tinha? Eu ganhava 2 mil reais por mês.
Eu peguei cheque emprestado da minha avó, eu lembro até hoje, os 10 chequezinhos que eu paguei lá todo mês pra ela, certinho, pra conseguir fazer esse curso. Justamente por quê? Porque eu acreditei em mim. Eu sabia que tinha um pouco mais. Porque às vezes a gente tá lá tranquilo, né? Na nossa, fazendo as mesmas coisas todos os dias, né? Já sabe exatamente o que tem que ser feito todo santo dia. Mas isso não é o melhor às vezes pra gente. Às vezes a gente precisa estar no meio. Por isso que as comunidades são tão importantes. Por isso que a troca de experiência é tão importante na nossa vida. Porque querendo ou não, isso foi uma das coisas até que me motivou a vir pro YouTube. Porque eu vejo tanto profissional bom, tanto cara muito bom, aceitando ganhar valores baixos por falta de confiança em si. E é isso que eu tento trazer lá na Academia do Flutter. Por isso que eu falo que lá na Academia do Flutter, na comunidade da Academia do Flutter, não existe pergunta burra, não existe pedir desculpa pra fazer uma pergunta. Porque toda pergunta ela é sempre muito válida. Porque se você tem medo de perguntar alguma coisa, você pode estar ficando estagnado dentro da sua carreira, dentro da sua vida. Então foi aí que começou. Eu trabalhei nessa agência, saí dessa agência, depois de fazer esse curso. Fiquei ainda uns bons meses lá para ter essa segurança que eu precisava. E aí consegui sair dessa empresa para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Consegui o tão almejado trabalho para ganhar 6 mil reais na época. Eu ganhava 2 mil e pouco. Tudo sem ser CLT ainda, tudo por baixo dos panos. Não tinha nem ele pagava isso, o meu convênio e um valorzinho lá para eu almoçar todo dia. E eu saí de lá. E na hora que eu falei que o salário que eu saía de lá, o cara, nossa, mas minha esposa que tem 30 pessoas abaixo dela não ganha isso. Eu falei, pra você ver. A área de desenvolvimento é muito boa, né? E eu que tava meio que parado, eu acho, né? Ele talvez. Porque nem é difícil das outras pessoas acreditarem que um cara que acabou de sair da faculdade, hoje aqui em São Paulo, consegue ganhar aí 1.000, 1.500 reais, 1.000 mais, né? 2 mil reais às vezes, dependendo aqui em São Paulo, tá? Não vou generalizar, porque eu vou falar em cima do nível que eu estou, do lugar onde eu estou. Em São Paulo, capital, você consegue ganhar isso com um custo de vida muito alto e tudo mais. Isso acaba sobrando muito pouco, não importa. Mas se for comparar com outras faculdades, nossa, a gente é praticamente rico, né? Mas às vezes falta a gente ter essa segurança para sair. E foi isso que eu digo. Por isso que eu digo que a Academia do Flutter lá, nossa comunidade, é tão importante. Porque lá sim você vai ter essa segurança. Lá sim nós, todos, eu digo nós porque eu coloco essa responsabilidade que eu acho que todo mundo deveria ter. De ajudar o próximo. Ajudar o seu colega que tá num cargo menor que você a evoluir e virar seu par. Você até é melhor que você. Se o cara for bom mesmo, tem gente que nasceu pra isso. Tem gente que nasceu, só tem essa insegurança. E isso é o nosso papel. E foi isso que fizeram comigo. Lá dentro desse curso. Foi lá que o cara me falou, o cara chegou pra mim e falou, meu, você é bom pra caramba. Eu lá aprendi até a ACA, né? Num dos cursos de arquiteto, a Java que eu fiz lá, eu aprendi o ACA, né? Que é um dos frameworks do... Nossa, esqueci a linguagem. Agora me fugiu a linguagem. Mas uma das linguagens primeiras que saíram aí, que rodava em cima do Java. Então, é isso que eu falo. E aí o cara chegou, esse que era o instrutor dessa linguagem, ele chegou pra mim e falou assim, ele tava lá no TDC, ele era um dos coordenadores de TRI, e falou, cara, você não quer vir me dar uma palestra pra gente lá no TDC? Eu falei, pô, claro, com certeza. Foi a primeira palestra que eu dei na minha vida. E isso, ó, onde eu estou hoje. Você vê? Da onde saiu? Por isso que eu falo que nenhum investimento em curso, seja ele qual for, é um investimento jogado fora. Eu falei para um aluno meu esses dias, que ele tava pensando em fazer uma faculdade, isso é uma faculdade, um MBA, ele me pediu uma dica, se era realmente fazer sentido e tudo mais, para o que ele queria. Eu falei, cara, faz sentido, a grade curricular faz sentido pelo que você precisa, mas independente de qualquer coisa, se você entrar lá, tenta abstrair o máximo que você puder, tenta fazer network, fazer amigos lá dentro. Porque network é tudo nessa vida. Tente ajudar as pessoas a evoluírem, que as pessoas vão te ajudar a evoluir. E todo mundo vai estar junto. Independente da grade curricular, se você aprender 10% do que tá lá, o resto você já sabia, não importa. Você já fez network, você já conheceu pessoas novas, você já conheceu experiências de vidas diferentes,
já conheceu projetos diferentes. Você pode trazer tudo isso para sua vida. Você pode aproveitar tudo isso para sua vida. Tá? Então, assim, isso é um pouco da minha história. Depois disso, só fui crescendo graças ao bom Deus e ao meu esforço e ao meu investimento em mim, onde eu fiz muitos cursos, todos os cursos da Global Code, todos os cursos da Kaelo. Depois comprei a Lura, que joguei um pouquinho de dinheiro fora, um pouco, mas não tem problema, porque tinha alguns cursos bons, outros nem tanto. Comprei diversos cursos na internet, comprei o curso lá de React, comprei outros e outros cursos. Na Udemy eu devo ter uns 200. Muitos deles eu nem fiz, porque era tão ruim que eu acabei nem fazendo, mas tudo bem. Não importa. Eu tô sempre olhando. Tô sempre pensando e estudando. E esse é o ponto. Eu não parei mais. Então acredite em você. A Academia do Flutter serve para vários tipos de pessoa. Aquele cara que só quer aprender Flutter. Esse cara, a Academia do Flutter serve para você. Se você é sozinho dentro de uma equipe, aí sim a Academia do Flutter é para você. Porque você não vai estar mais sozinho, você vai estar dentro de uma comunidade com mais de 500 pessoas. Que vai estar lá junto em prol do mesmo objetivo, aprender Flutter. Então, se você trouxer lá para dentro da comunidade um problema que você está tendo, ou uma ideia de desenvolvimento de alguma coisa que você não sabe bem se você está fazendo da maneira correta, lá vai ser o seu lugar. Você vai jogar lá. Eu vou falar, eu vou te dar uma dica, outro vai dar um ponto de vista, outro vai dar outro. Esse é o ponto. A Academia do Flutter também é para você se você trabalha sozinho. Se você trabalha em equipe, também. Porque você vai ter uma discussão numa equipe, por exemplo, né, sobre Flutter ou sobre alguma coisa desse tipo. E onde você vai poder tirar uma dúvida para saber se o cara tá falando besteira? Lá na Academia do Flutter. Porque existe, né? A gente sabe que existe estrelismo dentro das equipes, às vezes os caras falam sem conhecer, só porque ouviu falar. Por exemplo, ouviu falar que o GetX tem acopla demais o seu projeto. Sim, se você souber fazer direito, talvez não. Talvez acople bem menos, ou acople não acople, você consegue extrair isso de uma forma mais natural. Talvez você tenha escutado isso. E aí talvez você esteja repassando isso sem conhecer muito bem a fundo. Lá na Academia do Flutter você vai poder tirar essa dúvida. Lá na nossa comunidade. Você vai poder tirar essa prova, vamos dizer assim, né? E se você é iniciante, aí sim é o seu lugar. Porque você vai estar rodeado de gente com muita experiência. Como eu tive lá na Academia do Java. Rodeado de gente com uma experiência absurda. Eu, o instrutor, que na época, no caso agora estou fazendo o papel disso, né? O professor, com uma experiência absurda, que o meu professor da Academia do Java já tinha. Eu, com uma experiência absurda, podendo te passar diversos conceitos, até mesmo de desenvolvimento, hoje com um lado até gerencial, que hoje eu sou CTO e sou mentor de diversas empresas, então consigo dar essas sugestões, te explicar sobre tudo. Outro dia a gente estava falando sobre Git Flow, conceitos sobre Git, conceito do fluxo de desenvolvimento, designer, como que é as questões de designer, entre outras coisas, diversas coisas, a gente conversa de tudo. Você vai estar num lugar onde você vai estar sendo atualizado. Saiu uma nova versão do Flutter, você não vai precisar correr atrás que nem um maluco saber se vai quebrar o seu projeto ou não. A gente já testa. Eu, meus mentores, a gente já saiu uma nova versão e eu atualizo todos os projetos do curso, os meus projetos pessoais das empresas que eu construí, para saber se vai ter algum problema, se a gente identifica algum ponto de atenção. E já disponibiliza lá na Academia do Flutter. Ó, galera, segura aí, não atualiza não. Ou não, pode atualizar que aqui não deu problema nenhum. Ou deu problema no plugin do Firebase. Ou deu problema no plugin de geolocalização. Não atualiza. Ó, cuidado com isso aqui que vai quebrar. Essa tag aqui virou deprecated. Vamos mudar ela para outra. E assim por diante. A gente faz uma discussão gigantesca lá dentro. Então você vai estar antenado. Novos packages, novas estruturas, links importantes, vídeos importantes que a gente acha na internet. Porque lá eu não fico no monopólio só vídeo meu. Do meu canal no YouTube, não existe isso, não existe estrelismo. Nós estamos em prol de uma mesma coisa. Não existe estrelismo, eu não sou dono da verdade. Então você vai poder jogar se você tiver um canal no YouTube, quiser jogar os seus vídeos lá, pode jogar. Vai contribuir com todo mundo, o crescimento de todo mundo? Vamos jogar. Vamos ver, vamos fazer. Ah, eu só gosto de andar no Android Studio. Tá bom, eu uso o VS Code, eu não tenho tanta experiência. Mas eu tenho alunos lá na Academia do Flutter que tem essa experiência, que vai poder te ajudar se você tiver algum problema. Então não tem. Ah, eu gosto de Java, o outro gosta de JavaScript, o outro gosta de Dart, o outro gosta de Go. Não tem problema, tamo lá junto. O outro gosta de PHP, um dos meus mentores é, assim, um dos primeiros certificados PHP daqui do Brasil, o Marcos Brasiza. É um cara muito fera, o cara demais, manja demais de PHP, manja demais de Dart, de Flutter hoje em dia. Entrou no meu curso, tá lá e ajuda hoje, é um dos mentores lá da Academia do Flutter.
Então isso pode ser pra você. Isso é pra você. Falta somente você tomar a iniciativa. Eu sei que não é um valor tão acessível pra todo mundo, que tem um valor um pouquinho estimado, um pouquinho mais elevado. Mas pode ter certeza que, como diversos alunos falam aqui, falam dentro de todos os minhas lives e tudo mais, que eu não pago pra ninguém falar nada não, tá? Pode ficar tranquilo. Que é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E é mesmo de verdade. Porque de lá, já tem gente que arrumou emprego, tem gente que já foi pra fora do Brasil, tem gente que já deu um up no seu app próprio, já construiu empresa, já construiu o app, tá publicando o app para construir, criar uma startup. Já deu eu tenho empresas inteiras dentro da academia do Flutter. Onde o diretor entrou em contato comigo e falou: eu quero comprar a academia do Flutter para minha empresa inteira, para minha equipe toda. Você vende? Sim. Porque é justamente isso, os caras vão investir no Flutter, é aquele cara esperto, é aquele diretor esperto. Eu vou investir no Flutter aqui dentro da minha empresa. Então eu gostei dessa tecnologia, eu vou treinar todos os meus devs. Então eu vou pagar para todos eles já aprenderem agora. Para quando chegar o Flutter estiver lá na versão 4, 5 ou qualquer coisa do tipo, já lá no auge, com todo mundo, o mundo inteiro utilizando mais ainda, você já vai estar lá no topo. Os devs dele já vão estar lá no topo, já vão ter construído o melhor app que possa ter existido. Certo? Então é um pouquinho da minha história, é um pouquinho para tentar te inspirar e falar para quem que a academia do Flutter é. Para quem que a academia do Flutter não é. É para aquele dev que não quer evoluir. É aquele dev que quer pular passos. É aquele dev que quer pular, por exemplo, as estruturas de conhecer um pouquinho mais a fundo as coisas. Você pode até fazer. Você vai ter o curso da academia do Flutter lá, você pode fazer na ordem que você quiser. Mas é importante você assistir todas as aulas. É importante você conhecer a fundo as coisas. Para você evitar diversos problemas que você vai ter lá na frente. Então aquele cara que gosta de tecnologia, aquele cara que quer estar rodeado de pessoas incríveis dentro dele, rodeado mesmo, com profissionais top de linha, com um mentor para te direcionar nos seus estudos, para te direcionar no seu caminho da sua carreira, que no caso sou eu, vou estar lá para te direcionar isso, para tentar te ajudar o máximo que eu possa, para você evoluir no seu emprego, para você conseguir um próximo emprego, para você ter a segurança de ir para uma vaga de Flutter se você ainda não é desenvolvedor Flutter, porque você tem um lugar seguro para você fazer as suas perguntas, sem medo de tipo, vou fazer uma pergunta besta, os caras vão me zoar, ou os caras vão tirar sarro de mim, ou vou dar risada de mim. Isso não existe na academia do Flutter. Para você, mulher, é um lugar seguro, onde você pode ser você lá dentro, porque todo mundo vai te respeitar, porque eu vou estar lá para garantir esse respeito. Respeito todo mundo merece. Todo mundo. Respeito é bom e todo mundo gosta. E é isso que acontece lá dentro da academia do Flutter. Lá dentro da comunidade. Todo mundo é respeitado. Independente do seu nível, independente de onde você está. Isso eu garanto. Tá? Então, segunda-feira, a academia do Flutter é pra você. É você, é o seu lugar. Então eu te espero lá na segunda-feira, hein? Segunda-feira, já fique esperto, porque vai ter bônus, vai ter algumas coisas assim, já fique esperto para você não perder, tá bom? Amanhã e depois eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a nossa comunidade e vou mostrar um pouquinho mais sobre o curso como um todo, tá bom? Mas você já sabe que a Academia do Flutter é para você, é o seu lugar. Faça que nem eu lá atrás, ou não faça que nem eu. Não espere tantos anos para dar uma guinada na sua carreira. Eu tive que correr demais. Eu tive que correr muito para passar na frente de um monte de gente que começou muito antes de mim. Porque eu tive receio, porque eu tive medo e eu não tive segurança. E eu não estava entre um lugar onde eu poderia ter uma segurança, onde eu poderia ter conhecido pessoas que poderiam ter me deixado. E hoje eu estaria talvez até muito melhor do que a da onde eu estou. Então não perca tempo. Esteja nesse lugar. Esteja nesse meio seguro. Nesse meio onde vai te ajudar a evoluir. Então, vem para a Academia do Flutter que você não vai se arrepender. Tá bom? Show de bola, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa história maluca aí do que já aconteceu comigo na minha vida, né? Da onde eu parti, como que eu comecei nessa área. Espero que você tenha sido inspirado de alguma forma. Espero que você tenha se identificado ou identificado algum ponto que que eu errei e que você possa não errar mais, que você possa dar o seu próximo passo e saia chegue aonde você espera, porque com certeza você merece tudo, porque tá na área de desenvolvimento não é uma área fácil, é uma área muito difícil e a gente
gente precisa realmente de muita ajuda, né? E o que eu puder ajudar vocês, pode com a minha experiência, tudo aquilo que eu sofri, não você puder fazer vocês não sofrerem tanto, porque sofrer todo mundo vai, não sofrerem tanto, eu vou estar por aqui, tá bom? Mas é isso então, segue lá, bora pro código agora, que eu tenho certeza que você vai escrever muito código, chega de falar um pouquinho sobre carreira, sobre experiência e bora escrever código. Então nos vemos lá no código. Valeu! Fala Dev, bem-vindo ao nosso terceiro dia do Dart Week. Espero não ter te assustado na aula de ontem, porque uma aula foi um pouquinho pesada, né, com muito conceito, acesso a banco de dados, essas coisas assim. Eu sei que às vezes pode ter assustado um pouquinho, mas eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que você vai conseguir completar o Dart Week, tá bom? E lembre que você tem lá a nossa comunidade para tirar todas as dúvidas que você precisar, tá bom? Então, bora lá para nossa terceira aula. Na nossa terceira aula, nós vamos fazer o módulo de cadastro, que ficou pendente na nossa última aula, como ela já estava muito grande, eu deixei ela para vocês transferir para essa aula de hoje, carregar os projetos de lá do banco de dados, né? Apresentar o projeto em uma lista simples, depois a gente vai construir o componente de apresentação e implementar o filtro de projetos, tá bom? Então esse aqui é o objetivo dessa nossa aula de hoje, tá? Então, bora lá? Bora lá para a gente continuar o nosso passo. Então, só para ver onde a gente parou, a gente já construiu essa parte aqui toda. Agora nós vamos construir o nosso próximo módulo, que é o módulo de cadastro de projeto, ok? Esse módulo vai ser um módulo novo, então nós vamos criar aqui New Folder, Project. Dentro de Project, nós vamos criar aqui uma pastinha que vai ser o Register, ok? Então essa aqui vai ser a nossa estrutura base do nosso projeto. Dentro de Project, nós vamos criar aqui um novo arquivo que vai ser o nosso Project Module.dart. Esse cara vai ser uma classe do tipo modular, né? Do módulo do modular. Então extends module, ok? Então esse é o primeiro carinha que a gente já vai adicionar aqui. Esse cara vai ter filhos dentro dele, que a gente cria aqui esse módulo filho. Então o módulo projeto vai ter um módulo de registro público, né? Um módulo de registro filho de project module. Então a gente vai ter aqui dentro de register o também project register module.dart. FU class extends module, ok? Pronto, já temos essa estrutura básica do nosso projeto. Em Register, nós vamos criar agora a nossa classe, né? Nossa página, Register Project, Register Page.dart, FU-STL. Pronto, então vai ser o New Project, só para a gente ter uma marcação aqui, tá? Legal. No módulo de projeto agora, né? Nós vamos implementar o Router. Então, routes. E dentro do route a gente vai implementar o child route, que é a rota principal desse módulo, que é o barra. Dentro aqui a gente recebe um context, recebe os args, ok? Opa, tem um cara a mais aqui. E passamos, né, retornamos aqui a página, que é o project register page, ok? Já temos aqui a nossa base do nossa rota, do nosso módulo, né, configurado. Vamos no nosso project module. Agora a gente vai implementar aqui as rotas, né, os routes. Dentro do route, nós vamos adicionar agora o nosso módulo de registro. Então, o módulo route, o /register, vai direcionar para o nosso register, project register module, ok? Temos aqui a nossa estrutura já montada. Legal. Com o nosso módulo de projeto, né, a gente adicionou já o submódulo, agora a gente adiciona no nosso app module esse carinha. Então, module route vai ser o /project, que vai direcionar para project module. Não sei se você entendeu a nossa estrutura aqui, mas ele é um módulo dentro de outro. Então, project tem um módulo register, que tem a página New Project. Isso aqui é a nossa lógica. Então a gente tem um submódulo agora. Então aqui a gente está no app, né? Tem o módulo projeto, que tem um submódulo register, até chegar o nosso New Project Page. Então ele tem todo esse cara aqui, módulo embaixo de módulo, tá bom? Legal. Com esse carinha aqui montado, podemos restartar a nossa aplicação. E agora a gente já vai fazer
direcionamento. Vamos direcionar, quando eu clicar no botão novo projeto, a gente já vai direcionar para a nossa página. Então, vou fechar tudo aqui, close all, e vamos abrir agora o nosso projeto, a nossa home page. Dentro da home page, o nosso header, né? Nosso header que tem o botãozinho aqui para a gente clicar nele, né? Então, vamos lá nesse carinha e vamos implementar, vamos adicionar o redirecionamento, né? Que ele é muito simples, redirecionamento não tem nada de muito especial. Cadê ele aqui? O botão. Dentro desse botão aqui, nós vamos simplesmente fazer um modular.to.pushNamed e vamos direcionar para project/register. Esse aqui é o caminho que a gente vai direcionar o nosso carinha aqui, tá? Vou colocar uns const aqui para ele parar de ficar reclamando aqui no lint, né? Que é importante. E pronto, restartando a nossa aplicação, porque a gente adicionou o módulo, né? É importante você restartar ela. Restartou, cliquei no novo projeto, pronto, estamos indo para a nossa tela de New Project, ok? Se a gente for lá no nosso Figma, a tela de New Project ela é bem simples, ela é apenas uma telinha com 2 campos, tá? Mas vamos lá, vamos implementar essa telinha toda aqui para a gente. Dentro de projeto, então cadê? Nosso carinha aqui, Project, Register, Page. Dentro dessa page, agora a gente vai começar a construção. Esse carinha aqui, nós temos uma app bar. Então, nós temos aqui uma app bar, porque a gente tem o back button, né? Para você voltar para a tela anterior. O título é criar novo projeto, É isso que está ali, ó, criar novo projeto, beleza. Vou deixar ele fixo aqui para a gente poder ir acompanhando, tá? Vamos lá. Criar novo projeto, beleza. A gente vai alterar o background dessa app bar. Então a nossa app bar agora ela tem uma cor, um background diferente. Então um background color que vai ser um colors.white, tá? Que ele vai ficar branquinho. Só que isso faz com que o nosso texto e o nosso back button desapareçam. Por quê? Porque eles têm uma cor definida como branco, né? Então aqui a gente precisa alterar o style do nosso title para um text style colors.white. Pronto. Então a gente acabou, white não, black, né? Vamos colocar ele black. Vamos trocar essa corzinha aqui. Opa, vírgula. Legal, salvei. Pronto, já apareceu o nosso carinha lá. O nosso próximo cara que a gente tem que alterar aqui dentro da app bar é o icon theme. Dentro do icon theme, nós vamos alterar também a cor dele, que vai ser o colors.black. Pronto, isso aqui já é o suficiente para a gente poder que as coisas apareçam de novo na nossa tela. Aqui, no nosso carinha, não tem uma elevação, então ele é como se fosse uma coisa só. Aqui no nosso emulador está tendo essa elevação aqui, né? Esse sombreado. A gente precisa remover ele. Para remover, dentro do próprio app bar, a gente tira a elevação, tira o elevation. Ele já vai tirar esse cara. Só que eu não sei se você percebeu, o nosso background aqui está diferente da cor principal. Por quê? Porque o scaffold ele vem sem cor, é transparente. Então a gente precisa colocar aqui um background colors.white no nosso scaffold para ele ficar todo branco, ficar uniforme, todinho com a parte branca, beleza? Legal. Próximo passo aqui, dentro do body, nós vamos adicionar um formulário dentro dele. Com o child, descendo o child uma column. Por que column? Porque a gente vai ter 3 campos, né? A gente tem 3 campos disponíveis aqui na nossa tela. O primeiro campo, então, vai ser um text form field com input decoration, um decoration, né, que é o input decoration, com o label nome do projeto, ok? Que o label não é uma string simples, é um text puro, ok? Então já temos o nosso labelzinho aqui e o nosso carinha ali. Vamos adicionar um padding em volta na nossa column para todo o nosso formulário ter uma separação em volta, tá? E não ficar grudado nas pontas, que é uma coisa importante aqui pra gente, tá bom? Deixa eu tirar esse cara daqui. Opa. Aparecer minha tela um pouquinho mais para baixo aqui. Pronto. Legal. O input text form field adicionado aqui. Próximo cara que a gente vai colocar um separador, tá? Então lá dentro tem um snippet que eu criei lá na minha extensão, que é o FU Separator, que ele já cria um sized box com o weight ponto para você colocar um separador entre eles, tá? Então eu vou colocar aqui de 10. E vamos adicionar o nosso segundo text box, que vai ser qual que é o campo? Estimativa de horas. Então, estimativa de horas, ok? Vou colocar um const aqui nesses 2 carinhas para ele parar de reclamar.
Pronto, então os dois carinhas que a gente precisa aqui, tá? Depois a gente vai customizar eles, fique tranquilo, que por enquanto a gente vai deixar ele padrão, que a gente só tá criando a marcação na nossa tela, tá? Depois desse cara, vamos ter um outro separator, então eu fio separator de 10, uma separação, que é um sized box, para dar aquela separaçãozinha, e aí agora nós vamos adicionar um botão, então aqui, elevated button, onPressed, com o child dele vai ser um text de salvar, é isso? Salvar, isso mesmo. Legal, só que ele não tá do jeito que a gente gostaria, né? Porque ele tá aqui com um pequenininho e tudo mais. Então vamos envolver esse cara aqui com o sized box. E o nosso sized box agora vai ter um tamanho específico que vai ser mediaquery.offContext.size.width vezes 0.80. Ele vai ter 80% da nossa tela? Não, vou deixar ele 100% da nossa tela. Por quê? Porque o padding já está limitando ele, já não deixa encostar. Então ele vai ficar do mesmo tamanho dos nossos text form field, tá? Vai ficar interessante. E agora nós vamos colocar um tamanho de altura para ele, um weight de 49. Pronto, já estamos aqui com o nosso botão. Esse botão aqui vai ser um pouco customizado, tá bom? Nós vamos criar um loader com esse botão. Mais para frente a gente vai criar esse botão aqui, nem coloquei aqui no nosso cronograma de hoje, tá? Mas provavelmente a gente vai conseguir fazer esse carinha também. Legal, temos a nossa tela aqui, agora a gente precisa começar a implementação dela, né? Primeira coisa que um formulário precisa ser stateful widget. Então se você tem formulário na sua tela, você precisa ter um stateful widget, ok? Por quê? Porque a gente precisa fazer o dispose dos controladores que nós vamos criar, tá? Então vamos criar aqui um FU form key, que na verdade é uma form key, que é uma global key, que a gente vai ter que adicionar aqui para fazer a validação do nosso formulário, tá? Então, já vamos adicionar a nossa form key aqui, tá? Ele é privado, então eu esqueci de colocar aqui, vamos colocar ele como privado. Depois, FU Text Editing Controller, que vai ser o name e o estimate. Os dois controladores. Para a gente não esquecer, já vamos implementar o dispose, que vai ser name, vou só colocar aqui eles como privado também, underline name ec.dispose e também o estimate ec.dispose. Ok? Os dois carinhas já estão sendo descartados. A global key não precisa desse descarte. Beleza? Legal. Agora vamos adicionar os controladores nos nossos textos. Então, controller underline name ec e no estimate controller estimate underline, né? Estimate ec. Pronto. Os dois estimates já estão adicionados. Nosso próximo passo agora, fazer validação do nosso formulário, né? Então, para isso, vamos adicionar o validator e agora a gente vai utilizar o package que eu falei para vocês, que é o validator_less, onde o primeiro só é requerido, então, nome obrigatório, ok? E o segundo, ele vai ser mais do que um, então ele vai ser um validator_less.multiply. E aqui eu posso passar um array, várias validações. A primeira é o required, então estimativa obrigatória. E o segundo, que eu vou permitir que ele preencha somente números, então validator_less.numbers. Só permitido somente números, ok? Já temos esse carinha aqui. E para cá, já que eu vou poder digitar somente números, por que a gente não abre e não deixa o keyword que vai aparecer para ele, com a possibilidade dele digitar somente números? Fica mais interessante, né? Então, text input type como numbers, ok? Então, na hora que eu clicar aqui, você vai ver que vai mudar, só vai aparecer números para cá. Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer o teclado completo para o cara poder digitar. Beleza? Então, nós já temos aqui a nossa estrutura básica. Dentro do Elevated Button, nós vamos implementar, né, a validação final. Form valid é igual a underline form key ponto current state ponto validate. Validate pode ser nulo, porque o meu estado pode ser nulo, então eu vou falar que se for nulo, ele é falso. Então, se form valid, se tiver válido, nós vamos fazer alguma coisa. Se não tiver válido, ele vai aparecer as mensagenzinhas. Então, ó, cliquei aqui, nome obrigatório, legal, e aqui vou colocar os números e pronto, já estamos com o formulário validado. Pronto, legal.
nossa primeira parte já está pronta, que é o nosso formulário ser preenchido. Agora a gente vai para a nossa segunda parte, que é o quê? Agora a gente vai alimentar as coisas, né? Para trabalhar com o nosso cadastro, né? Nós precisamos implementar lá dentro dos nossos, no nosso banco de dados. A gente vai inserir dados lá. Então, para a gente inserir dados, a gente precisa fazer os nossos repositórios e as nossas camadas de serviço. Nós não fizemos nenhuma ainda, então a gente vai fazer pela primeira vez nesse módulo, tá? Aqui a gente já tem as entidades prontas, já temos a camada de service, né? Vamos criar primeiro, o próximo cara agora, nossas camadas de repositories. Camada de repository é o repository pattern, então fica tudo que é de dados, vai ser colocado dentro dessa pastinha aqui. Vamos criar uma nova pasta, projects, ok? E dentro de project vamos criar a nossa interface, project repository.dart, FU interface, tá? Esse carinha, deixa eu só tirar isso cara daqui, porque agora a gente vai escrever muito código Dart e não preciso do emulador aqui. O primeiro carinha que a gente precisa implementar aqui é o nosso de cadastro, depois a gente vai incrementando, não vamos implementar todos de uma vez não. Então feature void register, que vai receber um project, tá? Então é a nossa entidade que a gente vai receber aqui. Alt Enter, implements interface e adiciona a dependência aqui, create missing override, tá? O project, o MPL, né, implementação, primeira coisa que a gente já precisa fazer aqui é receber uma instância do nosso database. Então, final database, underline database, e fazendo a parte de encapsulamento, né? Então, FU constructor, que ele vai criar o nosso construtor aqui pra gente, required database e a atribuição, underline database é igual a database. Beleza. Já estamos com nossa implementação aqui. Pegamos a nossa instância de database. Agora eu vou criar minha conexão. Então, connection é igual a await database, né, underline database.open connection. Acabei de abrir a nossa conexão com o nosso banco de dados. E agora? Agora a gente precisa escrever lá dentro. A gente já fez isso lá atrás, né? Lá na nossa primeira aula, na segunda aula, quando a gente testou o nosso database, né? A gente fez o quê? A gente fez a inserção. Para fazer a inserção, nós precisamos adicionar o connect, write. Opa, faltou adicionar o async aqui, né? Para ele parar de dar erro. Write connection.write txn, transaction, tá? Então a gente vai fazer aqui a inserção no nosso banco de dados. Para fazer a inserção, nós vamos simplesmente chamar quem? Agora a gente vai chamar user.projects.quem? Put, porque a gente vai inserir esse dado. E quem é que a gente vai inserir? O project que nós recebemos aqui em cima, tá? Então a gente recebeu aqui um project e fez a inserção dele. Precisamos retornar esse cara aqui. Returne essa inserção. E pronto, tá feito. Nossa inserção já está implementada. Agora a gente só fez caminho feliz. Vamos tratar os erros que pode acontecer. Aqui dentro do user, ele retorna, se der algum problema, um user error, tá? E aí a gente vai trabalhar esse cara, "s". Primeiro fazer um log, né? Log, erro ao cadastrar projeto, passando o error, que é E, e a stack trace, que é o S. Beleza? Nosso próximo passo, eu vou subir uma exceção. Que exceção? Uma failure. Uma exceção nossa, não vou subir uma ISA error. Tudo que é do user, teoricamente, vai ficar aqui dentro da nossa estrutura de repository, né? De conexão, essas coisas assim. A gente vai mandar somente o objeto, a nossa entidade, quando a gente for fazer o find, né? Mas isso é em outro cara, nesse cara. Então eu vou subir uma exceção de failure. E aí precisamos criar essa exceção. Aqui dentro de core, new file, exceptions, /failure.dart. FU exception, class exception. Ele já vai implementar para você aqui, é um snippet que eu já criei para implementar o nosso failure, tá? Dentro do failure nós podemos receber aqui uma string message, com o final, e ela é obrigatória. Então, alt enter generate constructor. Pronto. Simples e direto, tá? Vamos importar aqui, failure, e a message que a gente vai mandar para ele é simplesmente erro ao cadastrar projeto. Nada de especial. Erro ao cadastrar projeto. Pronto. Nosso register aqui já está pronto. Que é o nosso próximo passo? Fazer a nossa segunda camada. A gente foi fazer a última camada, que a gente inserir os dados no banco de dados. Agora a gente precisa fazer a nossa camada de regra de negócio. Então aqui dentro de Auth Service, vamos criar um folder project.
projects, né? Eu criei com S, então projects. E dentro de projects nós vamos implementar aqui a nossa interface. Então, project underline service.dart, fu-interface, e vamos implementar um feature void de register. Só que aqui, nesse passo, nós não vamos receber um project, uma entidade project. Aqui, nesse momento, nós vamos criar as nossas view models, as nossas classes de modelo, que vai vir da nossa controller, que vai passar para dentro do nosso service. Nós não vamos trabalhar com a entidade fica somente entre o service e o repository, entre as duas camadas finais. O nosso controller, que é a nossa camada de visualização, ela não tem acesso à entidade propriamente dita, tá bom? Então aqui dentro, aqui fora, na raiz do nosso app, nós vamos ter que criar uma nova folder, que vai ser as nossas view models. Dentro da view model, nós temos aqui uma project view model.dart, ou, se preferir, pode colocar somente como model, project model.dart, fu-class, tá? E aí a gente vai implementar a nossa project model. Ela é exatamente igual, entre aspas, né, exatamente igual à nossa camada de entidade, mas ela podia ser diferente. No nosso caso aqui, a gente vai receber o ID, que pode ser opcional, nós vamos ter uma string name, um int estimate, ok? E um final, um project status, que é o status do nosso projeto, né? E também teremos uma lista de project task model, ok? Que vai ser as nossas tasks. Lembra, se você lembra lá do nosso project, nós temos aqui o ID, o name e o project e as tasks. Faltou a gente colocar aqui o estimate. Olha que interessante, nós não colocamos aqui a parte de estimate, faltou a gente colocar. Então vamos alterar late int estimate. Vamos adicionar esse cara. Como nós alteramos a nossa entidade, verifique se o seu build runner continua funcionando, tá bom? Se ele não estiver rodando, tá? Você pode vir aqui e simplesmente rodar um flutter pub run build runner watch com delete conflicting outputs, que ele vai rodar de novo e já vai ficar escutando as alterações aqui dentro, tá bom? Pronto. Legal, rodou aqui. E agora a gente vai aqui para nossa construção. Faltou a gente criar o quê? A nossa project task model. Então, vamos para a criação desse carinha aqui, desse modelo, tá? Cliquei com o botão direito aqui, view model, new folder, new file, né? Project task model.dart, fu class, e agora a gente vem int id, string name, int duration. Lá nosso project task também tem esses três campos, name, duration e tem um created. Created a gente não vai mapear porque é só um dado para o banco de dados. Não interessa para mim quando foi criado, pelo menos para minha tela não interessa, então eu não vou mapear esse carinha aqui. Ok? Vamos adicionar aqui um construtor nela, nesse carinha, né, nesse projeto, nessa classe, né? E aqui vamos fazer o import desse cara. Para fazer o import, Ctrl espaço, Enter. Pronto, fez o import. Vamos adicionar Alt Enter, gerar o construtor aqui também, e já temos a nossa project model declarada aqui. No nosso serviço, voltando lá para a nossa camada de serviço, agora a gente pode receber um project model, que vai ser o nosso project model, nosso modelo que a gente vai criar aqui. Alt Enter em cima do project service e implements interface. E Alt Enter, create a missing override. Legal, nós já temos aqui. O service precisa de uma dependência de quem? Do nosso repository. Então, final project repository vai ser o nosso underline project repository. fu-constructor required project repository dois pontos, underline project repository é igual a project repository. Pronto. Já fizemos a nossa atribuição, que é o que a gente precisa. E agora aqui no register, nós vamos ter que fazer uma tradução, né? O que seria essa tradução? Seria a gente pegar um project model e transformar em um project. Pegar o nosso modelo, nossa view model e transformar numa entidade. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, final project é igual a project. Criamos a instância dele aqui. Agora, a gente poderia fazer assim, project.id
igual a project model.id. E assim por diante. Só que toda vez que ficar escrevendo project é muito chato. Então a gente vai utilizar o conceito que tem no Dart de cascade notation. Então a gente dá 2 pontos, né? Pôs 2 pontos, aí 2 pontos. Name é igual a project model.name. Ponto, status é igual a project model.status. E estimate é igual a project model.estimate, tá bom? Então veja que aqui no final não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, não tem nada, é um enter mesmo, ponto, que é o cascade notation, e na última informação, última representação, você coloca com o ponto e vírgula, dizendo que você encerrou o cascade. Tá? Por isso que é um cascade, é uma cascata, ele vai entrar em cada um deles. Aqui dentro eu vou ter a instância de project, foi essa primeira linha que eu coloquei. Depois disso, na própria instância ele já está chamando os próprios métodos. Isso é o cascade notation, tá bom? E agora vamos fazer um await, underline, project, voltou o await, eu preciso colocar o async aqui para ele parar de reclamar. Project repository.register, passando agora o nosso projeto. Pronto, isso aqui é o suficiente, não vou tratar nenhuma exceção aqui, se der alguma exceção nesse momento, agora a gente trata lá dentro da nossa controller, beleza? Então a gente acabou de finalizar esse carinha aqui, e para onde eles vão, né? Para onde que ele vai, que eu vou adicionar essas dependências? A gente precisa adicionar elas agora lá dentro do nosso, como posso dizer, dentro do nosso módulo, né? Dentro do modular. E onde que a gente vai adicionar? A gente precisa adicionar num lugar onde a gente vai ter vários lugares que a gente vai precisar acessar ele, tá? Então o meu service vai poder ser acessado lá dentro da minha home, dentro de um monte de lugar. Então ele vai lá para dentro do nosso app módulo, que ele vai ficar disponível para nossa aplicação como um todo, tá bom? Então aqui dentro do app módulo, vamos registrar os nossos caras. O primeiro deles é o bind.lazy_singleton project repository. E aí aqui, project repository em PL, ok? Ele precisa de uma instância de database, que já está até ali em cima, e pronto, já foi adicionado. Agora a gente vai para o nosso próximo cara. Quem é o nosso próximo cara? Bind.lazy_singleton. Quem é o cara? O nosso serviço. Então, project service. E vou adicionar aqui a implementação, Project Service em PL, ele precisa do repository, então eu coloco assim. Não sei se você percebeu, mas eu tenho uma lógica onde eu implemento as coisas, tá? Então aqui, o database, o Project Repository depende do database, então ele fica abaixo do meu binding de database. O meu Project Service depende de Project Repository, então ele fica abaixo do meu Project Repository, tá? Isso aqui você precisa fazer assim para o modular funcionar? Não, o modular é inteligente o suficiente para criar a estrutura de dependências da forma correta, tá bom? Se um depende do outro, ele espera para inicializar e tudo mais. Se eu colocasse esse cara aqui em cima, antes do off-service, o modular ia se virar para conseguir achar as instâncias corretamente, tá? Mas eu, Rodrigo Raman, por organização de código, onde a gente tem que deixar as coisas o mais claro possível, porque no momento de bug a gente vai precisar de velocidade para resolver, e quanto mais organizado o seu código está, mais separado as responsabilidades e organizado numa ordem assim, que você acha interessante, você junto com a sua equipe acham interessante, mais fácil vai ser para você fazer a manutenção. Então, combine o jogo. Tem gente que gosta por ordem alfabética, eu não gosto, eu gosto por ordem de dependência. Se tem uma dependência aqui, eu vou colocar para cima ou para baixo. O Project Repository vai vir depois, antes do Project Service, porque Service precisa do Repository, que precisa do Database. Então, tá na ordem certa aqui de dependências. Beleza? Legal. Com esse carinha aqui já montado, agora a gente vai implementar quem? O nosso block, exatamente. Agora a gente volta lá para o conceito do block, onde todo mundo morre de medo desse carinha aqui, né? Então vamos lá, project, register, dentro de register, new folder, controller. Dentro de controller, já vamos criar o nosso project, register, controller.dart, que é quem? O nosso block. Certo? E aí nós temos aqui também a nossa classe, que é o estado da nossa tela, project register state.dart. Legal. Esse carinha aqui a gente tem que ir com calma para justamente você não se assustar, né? Porque é muito complexo, o bloco é muito complexo,
né? Que todo mundo acha. Mas vamos lá, vamos desmistificar isso aqui agora. O que a gente tem? Lembra sempre do nosso pattern de state pattern, tá? A nossa tela, o state pattern nada mais é do que estados, uma máquina de estado finita, tá? O que é isso, uma máquina de estado finita? Ela é simplesmente os passos que aquele processo que você está fazendo precisa ter. Então eu vou sempre falar do exemplo de uma publicação, né? Uma publicação que é feita na internet, sei lá, um documento que é feito na internet, que você coloca uma matéria que vai para a internet. Primeiro ela vai entrar em redação, né? O cara vai escrever ela, depois ela vai entrar em moderação, onde o cara vai ser aprovado, então ele vai para uma área ou para outra, para onde ele vai para a segunda área que é de aprovação, ver se o cara não tem erro de português, se não tem alguma coisa, e por fim ela chega e vai ser publicada. Depois de publicada, ela não faz mais nada. Então ele passou por 3 passos, aquele documento passou por 3 estados diferentes. Na nossa tela aqui, quais são os estados que nós precisamos? Primeiro, o estado inicial, na hora que a tela é carregada. Nós temos alguma coisa? Não fazemos nada, somente carregamos a tela. Beleza, esse aqui é o estado inicial. Então aqui, deixa eu deixar fixo aqui a tela. Então a gente tem o inicial. Legal, esse é o primeiro passo. Qual que é o nosso segundo estado? Esse segundo estado é um estado de... O cara vai preencher os dados. Beleza, preencher os dados, não vai fazer nada, não precisa de alteração nenhuma de estado inicialmente, porque ele está preenchendo lá dentro da nossa controller. Beleza, sem problema nenhum. Não tenho nenhuma alteração de estado, a tela continua idêntica ao inicial, tá? Legal, qual que é o próximo passo? Na hora que eu aperto o botão, se eu tivesse usando o block propriamente puro, nós tínhamos o evento de o quê? Salvar. Nós não temos esse evento, nós temos um método do Qubit que vai ser o salvar. Legal, salvar. Então, na hora que ele entra para salvar, a primeira coisa que eu preciso falar é falar para o usuário. Usuário, tô salvando, calma aí. Não travou, fica tranquilo, para não ficar freneticamente apertando o botão salvar. Então tem que dar um feedback para o usuário. Então vai ser o loading. Então nós temos um status de loading. Então do inicial, na hora que apertar o botão, ele vai para o estado de loading. Do estado de loading, ele pode ir para o quê? 2 status diferentes. O sucesso e o failure, o erro. Pronto. Tem mais alguma coisa que a nossa tela vai fazer? Não tem mais nada. Então ela só pode passar por esse estado? Só. Então a gente acabou de definir tudo que a nossa tela, os estados que a nossa tela precisa passar, tá? Veja aqui que nós não temos nenhum parâmetro. Nós só temos um status. Não interessa, a gente não tem um projeto, a gente não tem um dado que vai ser alterado na tela, a gente não tem nada disso. A gente só tem status. Então ele vai passar de um status para outro, tá? Então a gente só precisa identificar quais são os status. Sendo assim, eu preciso somente de o quê? De um enum. Nossa, o enum vai ser o nosso estado? Sim, vai ser o Project Register Status, onde ele vai passar pelo Initial, o Loading, o Success e o Failure. Simples assim, tá? A gente vai adicionar o Part Of, né, para o Project Register Controller.dart. E agora a gente vai criar aqui o nosso Qubit. Então, FU Class, só para ele criar a classe já pra gente aqui. Extends Qubit. Cubic não sei de onde vem esse Cubic. É de lá do Flutter. Qubit, aonde o estado vai ser o quê? O nosso Project Register Status. É isso? Qual que é o nome do nosso state? Project Register Status. Ok? E essa classe, parte dela tá onde? Part of de Project. É parte, né? Não part of. Parte de Project Register State. Simples. É só isso. Sim, é só isso. Eu só vou ter um CRUD. Na verdade, eu não tenho um CRUD. Eu tenho só um insert, né? Só o C do CRUD, que é o create. Então, ele só vai passar por esses estados mesmo, tá? Então, FU Constructor, aonde ele vai passar aqui no super, né? Super. O estado inicial, Project Register Status Initial. Pronto. Somente isso? Sim, somente isso. Veja como foi simples, né? Essa implementaçãozinha aqui. Legal. E agora? Só que essa aqui não é só isso que a gente precisa, né? Nós precisamos implementar mesmo o cadastro, né? Então, a primeira coisa que eu preciso é uma instância de Project Service.
porque eu vou inserir dados, né? Então, underline project service, e aí aqui no construtor eu vou receber e atribuir. Então, underline required project service e fazer a atribuição aqui, underline project service é igual a project service, ok? Beleza, já temos aqui a nossa instância. Qual que é o nosso próximo passo? É criar a nossa action, a nossa ação. A nossa ação é o botão, né? O botão salvar aqui. O botão salvar, então, feature void, que a gente vai fazer um processo assíncrono, register, onde eu vou receber aqui uma string name e uma string estimate. String não, um int, né? Um inteiro. Estimate. Entro desse cara agora, qual que é o nosso primeiro passo? Preciso dar uma informação para o meu usuário. Então eu vou emitir o estado project register status loading. Então aparece na tela aí um load. Beleza, vou colocar o async aqui e vamos implementar lá na tela só pra gente não ter, só pra não virar muita mágica. Vamos lá, né? Então lá, primeira coisa eu preciso adicionar dentro do meu módulo o binding, né? O binding, os bindings que eu não tinha colocado ainda. E vamos colocar agora o block binding. Block binding.lazySingle, então onde ele vai retornar o nosso project register controller. E deixa eu tirar esse cara daqui da frente. Nós temos aqui a dependência, né? Do nosso project service, que essa dependência vem de lá do nosso app module, tá? Só pra gente deixar organizado aqui. Legal. Dentro do nosso project register page, agora ele precisa receber a nossa controller. Então, vamos lá. Project register controller vai ser a nossa controller. E aí vai receber ela aqui, required disco controller. Pronto. Nesse cara aqui, nem precisamos desse super dessa forma aqui. Eu preciso atualizar a minha extensão, né? Nós podemos utilizar assim diretamente. Olha só que interessante, né? A gente não precisa mais ter esse super aqui repassando aqui lá para cima. Nós podemos passar assim, ó. Super ponto. Veja como ficou muito mais clean. Preciso atualizar a extensão para quem usa o Flutter 3 já receber esse super key. Vou fazer uma alteraçãozinha interessante lá depois, tá? Vamos até corrigir isso em todas as nossas pages. Vamos lá, homepage. Homepage também tá assim? Vamos lá, super ponto key. Perfeito. Quem é o nosso próxima page? Page, nossa login page, provavelmente também tá assim. Então, vamos lá. Super.key. Isso aqui só funciona no Flutter 3, tá? Se você tiver com antes do Flutter 3, isso não vai funcionar, ok? Então, só deixe direitinho aí. Na nossa outra page, tá? Tirar esse cara aqui que nós não utilizamos. Super.key. Beleza. Tem mais alguma page? Project Register, já está certinho. Voltamos para o nosso Project Register. Legal, já temos a nossa controller aqui. Aqui só estamos com um erro. Aqui, nosso Register está com o const. Agora a gente precisa passar a nossa controller para lá, né? A gente recebeu ela aqui. Então, vamos passar. Controller vai ser igual a modular.get. Então, ele já vai pegar daqui de cima para a gente. Tá? Vou tirar o const daqui, porque agora como eu estou pegando uma variável, ele não permite que seja uma construtor do tipo const. Infelizmente, como eu falei, eu não posso entrar muito no detalhe sobre essa questão de construtor e tudo mais, mas tem lá na Academia do Flutter uma aula específica sobre isso, tá bom? Mas se você for dar o próximo passo na segunda-feira, for ir para a Academia do Flutter, você vai entender todas essas estruturas aqui. Pronto! Temos o carinha bonitinho, já configurado, já estamos com a nossa controller aqui. Agora a gente precisa fazer essa bagaça toda funcionar, certo? Então, no nosso Project Register Page, nós vamos, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui dentro do nosso Validate. Então, nosso Validate agora nós podemos passar os valores. Então, meu name vai ser igual a underline namesc.text e o meu estimate vai ser igual a underline estimatesc.text. Só que esse text aqui, a gente vai transformar ele num inteiro, tá? Então, int.parse e vamos informar esse carinha aqui. Tá? Já fizemos uma conversão para esse cara, beleza? E agora nós vamos chamar quem? O widgets.controller.register, passando o nosso name, o nosso estimate. Vamos aguardar essa alteração aqui. Opa, faltou o assim, só colocar o assim
aqui em cima. Não com N, com C, né? Legal, já estamos com o nosso carinha aqui. Vamos restartar a nossa aplicação aqui, vamos chegar lá no nosso módulo de novo? Vamos lá. Então, novo projeto, teste, 1, 2, 3. Apertei o salvar. Não fez nada. Por quê? Porque a gente não mandou fazer nada. Pelo menos não deu nenhum erro. Já está ótimo, já estamos com uma estrutura bem mais interessante. Vamos primeiro fazer aqui o nosso primeiro cara, que vai ser o feedback para o nosso usuário. Depois, mais lá na frente, na próxima aula, que é a aula 4, a gente vai criar um widget que vai fazer o nosso botão virar um loader. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para você como é que a gente vai fazer isso. Então, para isso vamos implementar o quê? O block selector, tá? O block selector vai extrair do nosso login register controller, tira o block daqui, né? Controller. No estado é login register status. Não é login, né? É project, Jesus. Alt J para selecionar o mesmo item em 2 lugares. Project. Tá? E a seleção vai ser um bool, porque é um loader que nós vamos colocar aqui. Então, legal, já temos o nosso carinha aqui. No estado, nós vamos pegar o quê? Verificar se o state é igual a project register status.loading. Se for loading, quer dizer que ele vai retornar true aqui pra gente, tá? Vamos tirar esse cara, tiramos esse cara daqui, vírgula, colocamos tudo numa linha só. Dentro do estado, nós vamos adicionar um visibility. Se center e um child, um circular progress indicator adaptive. O que ele está reclamando aqui? Faltou a vírgula aqui. Pronto. Organizei aqui o código. E aí a gente tem o visibility, que é quando que ele vai mostrar, né? Se aqui for show. Show loading. Então, legal, já temos o nosso carinha aqui na tela. Não está mostrando nada, vou clicar no botão. Deixa eu ver se ele deu um erro aqui. Onde que ele deu um erro? Scaffold. Deu um erro de tamanho aqui. Não, deu erro por quê? Lembra desse erro aqui, ó? Block, quando você vê provider, essas coisas aqui assim, ó. Provider not found, não tem os caras associados. Por quê? Porque a gente esqueceu de colocar quem é o block que esse block selector precisa ficar escutando. Então você já sabe agora que ele tem que adicionar aqui o nosso widget controller, tá? Então aqui já estamos com o nosso carinha, clear. Vamos rebuildar a tela aqui. Deu um erro ainda aqui, vamos ver. Nossa senhora, hein? Para mais. Scaffold body, render. Então é porque o nosso block selector aqui, o nosso visibility, ele não tem um tamanho. Deixa eu ver se esse é o cara. Vamos restartar tudo, só chegar aqui de novo para ver se é isso mesmo, tá? Beleza, novo projeto. Não, era só doideira do próprio carinha aqui. Legal, vou clicar no botão agora. Cliquei no botão, não adiantou nada, porque eu tenho que preencher um dado aqui, né? 1, 2, 3. Salvar. Tá aí o nosso loader. Beleza, vou deixar aí grudado mesmo, porque depois a gente vai substituir esse cara, tá? Mas tá aí o nosso loader, então ele já está retornando com o dado, já alterando o nosso estado. Bonitão. Qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é chamar realmente a nosso service. Então, underline project service.register. Passando quem? Um project model. Então, a gente precisa criar o nosso project model aqui em cima, né? Final project é igual a project model. O project model precisa de algumas coisas. O primeiro é o name, então vamos adicionar o name aqui. O segundo, estimate, vamos adicionar o estimate aqui. O terceiro é o status, em project status igual project status ponto em andamento. Eu estou criando agora, está em andamento o nosso projeto. As tasks vai ser um array vazio e aqui o ID é nulo. Então, porque eu estou cadastrando, eu não tenho um ID. Pronto, eu já tenho o meu project para enviar ele aqui, ok? Então, await e ótimo, já estamos aqui com o nosso banco, nosso carinha rodando aqui, ok? Já podemos fazer o cadastro do nosso cara. Vamos aguardar ele terminar, certo? E na hora que ele terminar de fazer o cadastro, o que a gente vai fazer? A gente vai informar a nossa tela que foi feito com sucesso. Então, vamos emitir um estado para a nossa tela, falando que o project register status é igual a sucesso. Lindo. Caminho feliz e implementado. Caso dê algum problema,
envolve isso aqui tudo com o try-catch. Não vou tratar nenhuma exceção em específico, tá? Só vamos apenas pegar os dados para colocar no log, o erro e a stack trace. Log, erro ao salvar projeto. Projeto, ok? Vírgula error e vírgula stack trace s. Pronto. E agora nós vamos emitir, se der algum problema, emitir o estado de erro, né? Então, project register status de failure, ok? Legal. Tudo aqui implementado, só que nós implementamos somente 2 status dentro da nossa página. A gente implementou o loading e o sucesso a gente nem implementou. Na verdade, a gente só implementou o initial e o loading. Falta a gente entender na nossa tela o sucesso e o failure, certo? Então, vamos lá para a implementação. Para fazer o sucesso e o failure, nós vamos implementar um cara que vai ficar escutando somente a nossa alteração. Se deu failure, nós vamos apresentar aquele modalzinho de erro na tela. Se deu sucesso, a gente simplesmente vai navegar o cara para a página anterior, vai voltar para a nossa página de listagem da home page. Então, a gente não precisa rebuildar a tela. Se a gente não precisa rebuildar a tela, nós podemos colocar quem? Um block listener, que é o cara que vai ficar escutando a nossa requisição. Então, aqui a gente vai colocar um project register, oh Jesus, ô dedo gordo, register controller e project register status. Esse aqui é o estado que ele vai ficar olhando. E aí ele vai ficar escutando quem? Vai fazer um switch do nosso state. Dentro do state, nós vamos implementar quais status? O initial não. Então, nós não interessa pra gente, não vai fazer nada. O load nós não vamos olhar também. Nós vamos olhar somente para sucesso e erro. Somente esses 2 carinhas aqui, tá? E aí, para ele não ficar dando esse warning, nós vamos implementar o default aqui, tá? Que não vai fazer nada, só vai fazer um break. Tá bom? Então, pronto. No sucesso, se acontecer um sucesso, alguma coisa assim, nós precisamos fazer o quê? Um navigator.pop, passando o nosso contexto. Então, vamos voltar para a tela anterior. Legal. Se for falha, Azuka, snack bar, alert. Erro ao salvar projeto. Ponto show. Legal. E antes que ele fique dando esse erro, que ele já está dando um erro aqui e eu sei por que é, agora nesse momento você também já deve saber, que é o block listener, ele precisa ficar escutando algum block. Como a gente não está linkado com o provider, ele não consegue fazer isso sozinho. Então a gente precisa adicionar aqui quem é o nosso block, tá? Que é o widget.controller. Perfeito. Já estamos com o nosso carinha aqui. Vamos restartar aqui tudo e vamos fazer o teste. Ver se isso aqui tudo vai funcionar. Então, nome, novo projeto, né? Nome, projeto Dart Week. Opa, o que eu fiz aqui? Dart Week. Tirar esse projeto da Sente, só. Estimativa, 30 horas. Vou clicar em salvar, vou dar o OK aqui, né? E vou clicar no salvar. Vou dar um clear aqui pra gente ver se vai dar algum problema. Salvar. E, opa, já deu um problema, ele apresentou aqui, ó, erro a salvar o projeto, failure está funcionando com sucesso, só que eu não devia ter dado erro. Por que deu erro? Vamos entender aqui, ó. Job timer, entity.g, write status. Status só tem o range 0 e 1. Então, 0, in estimate, name e tudo mais. Ah, por quê? Porque nós mudamos o nosso esquema. Né, o esquema da nossa tabela, nós adicionamos um campo que é o estimate. Como a gente adicionou um campo que é estimate, se a gente conectar aqui, ó, esse campo não existe no projeto. E isso aqui ele não consegue mudar se eu não restartar a nossa aplicação, tá bom? Então o que a gente precisa fazer aqui, o Ether, isso aí é não uma limitação, né, mas é a questão do Ether. Nós vamos dar um stop na nossa aplicação e dar um start novamente. Talvez isso aqui já resolva o problema, tá? Não é bem uma limitação, né? Mas o Wizard não consegue, ele só consegue criar o nosso modelo na primeira vez, né? Na hora que ele sobe. Depois o modelo já está errado, então ele não consegue refazer o cara. Se eu der o stop e o start, ele já vai funcionar. Isso também é devido porque a gente faz um singleton, né? Então a gente criou uma instância uma vez, ele fica ela eternamente lá. Mas em desencargo de todos os problemas, stop a aplicação e start ela novamente, tá bom? Vamos lá de novo. Então, novo Dart Week
colocar mais 100 horas. Salvar. E pronto, objeto salvo. Vamos ver se salvou mesmo. Vamos pegar aqui o nosso Wizard Connect Started, né? O nosso Inspector, Ctrl C. Vamos abrir o Inspector, que já estava com ele aberto aqui. Aconselho você deixar ele aí. E agora o nosso projeto. E pronto, tá aqui o nosso Dartwig. Dartwig, status 0. Ele colocou antes a coluna aqui, ok. Beleza, um long com o dado de 100. O outro projeto ficou com um número gigantesco aqui, que ele colocou um número qualquer aqui pra gente, tá bom? Porque era um projeto antigo ali. O ideal mesmo é que você dê um clean aí em algum momento. Na hora de você cadastrar, você pode dar um clean, limpar todo o projeto e deixar ele criar os caras todos de novo. Beleza? Pra ficar tudo na ordem certinho se você tiver toque que nem eu. Beleza? Então pronto, já estamos cadastrando e já temos a nossa primeiro, cara. Então nosso módulo de cadastro já está finalizado. Deixa eu ver como que tá essa aula. Estamos com 50 minutos de aula. Perfeito, perfeito. Nosso próximo passo agora, então, é carregar os nossos projetos. Para carregar o nosso projeto, nós precisamos primeiro fazer o quê? Nós precisamos criar o nosso repository para buscar os dados lá dentro do nosso back-end, né? Para buscar esse dado, nós vamos aqui em Repositories e Interface. Na nossa interface agora, nós vamos ter aqui um feature que vai retornar uma lista de project, ok? Vai ser o nosso find by status, ok? Porque a gente vai buscar baseado em um status, a gente não vai buscar todos, tá? Isso é um ponto que a gente vai precisar, que é importante para você. Nós temos aqui dois tipos de filtro, né? Aqui dentro da nossa tela. Cadê a nossa tela aqui? Nós temos o em andamento e os finalizados. Ele vai vir por default sempre o em andamento, que é o primeiro cara que a gente vai sempre buscar. Depois a gente pode trocar para um deles, mas a gente não pode desselecionar. Então a gente só traz baseado, né? A gente vai trazer os nossos projetos sempre baseado no no status que a gente quer. Então, find by status. E aí a gente vai receber aqui um project status, que vai ser o nosso status para filtro. Beleza? Então, esse aqui é o carinha que a gente vai fazer a busca de tudo. Ok, faltou fechar aqui. Vamos lá para a nossa implementação, que já ficou vermelhinho aqui. Então, clica nele aqui, Alt Enter. Create a Missing Override. Beleza. Agora a gente vai fazer a nossa busca, tá? Então, final, projects é igual ao quê? Await, async aqui, né? Fazer async. Não é projects, né? Connections, né? Connection. E abrir a nossa conexão, underline database.openConnection. Pronto. Já abri a nossa conexão aqui. Nosso segundo passo, sim, agora sim, projects é igual a await connection .projects .filter. Então a gente vai fazer um filtro agora, aonde o status equals to nosso status ali de cima. Status e ponto find all. Vamos fazer a busca de todos os nossos caras aqui, tá? Um ponto importante. Se por acaso aparecer somente aqui status na hora que você apertou o ponto, não aparecer o find all, é porque talvez o package user não tenha sido importado. Se eu não importar esse cara, veja aqui o que vai acontecer. E eu tentar pegar aqui o ponto find all, não vai existir. Ele adiciona dentro da estrutura por extensions e tudo mais, então você precisa ter o import do user aqui em cima. Então, package user, tá bom? Então, só essa manha, se você não tiver ele importou normalmente porque a gente usou o isa error aqui, tá? Mas se não tiver importado, é por conta disso. Então, faltou aparecer. Aí ele aparece os finds all, find async, fault, blá, 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 tá? Pronto, estamos com a nossa busca implementada. É só isso, Raman? Sim, é só isso, pra gente buscar todos os nossos projetos baseado num status. E agora a gente retorna o projects. Perfeito. Retornado aqui, já temos o nosso repository, né, implementado. Agora a gente vai para a nossa estrutura de service. Então, aqui dentro do nosso service, project service. Dentro desse cara, feature, list de quem? Project model. Nós não vamos retornar a nossa entidade, nós vamos retornar o nosso project model, ok? Vai ser o find by status, recebendo o project status, ok? Um ponto, vou abrir um parênteses aqui. Por que é importante a gente não retornar a nossa entidade? A nossa entidade está conectada com o nosso banco de dados. Qualquer coisa que eu fizer de alteração ali, eu posso
alterar o meu banco de dados e nem saber que eu estava alterando, tá? Então não é uma boa prática você retornar uma entidade de lá do banco de dados diretamente para suas camadas de visualização, porque qualquer alteração que você faça lá pode fazer uma alteração no seu banco de dados. Então, para a gente proteger, para a gente criar uma camada anticorrupção que o povo fala por aí, se você já ouviu esse termo, você precisa colocar uma cara na frente. Então, a gente vai fazer uma transformação de project para um project model, porque se eu retornar diretamente o project tem um método save, tem um método find, tem um método filter, tem uma porrada de método lá que é específico pro banco de dados. E se eu executar em algum momento lá na minha tela esses métodos, eu vou estar me executando lá no banco de dados diretamente. Eu não preciso ter a conexão na mão. Então isso é o erro. O erro não, o problema. Quando você tem entidades de banco, como esse cara é um ORM, né? Que é um objeto relacional, blá blá blá. Eu não lembro exatamente o nome do termo. Você já tá com a sua conexão até aberta ali dentro. Então você consegue manipular. E você vai ver que a gente vai manipular nessa transformação aqui, tá? Então vamos lá, vamos implementar aqui. Create a missing. Beleza. E vamos para a nossa implementação. Dentro desse cara aqui, o nosso find by status. Vamos, final, projects é igual a await, né? Vamos colocar o async aqui em cima para parar de reclamar. Await underline project repository ponto find by status. Oh, Jesus. Find by status, dedo gordo. Aperta duas teclas ao mesmo tempo, pô, tá com o dedo gordo. Return, beleza. E agora a gente precisa fazer a transformação. Então aqui dentro de projects, nós vamos mapear ele. Então, projects.map. E agora a gente vai precisar transformar isso aqui em um project model e retornar um toList, tá? Só que o que a gente vai fazer? Eu não vou fazer essa transformação aqui. Eu vou delegar para o meu modelo já se virar para se transformar automaticamente. Como que eu vou fazer isso? Não sei se você viu, se você conhece já um pouquinho de Flutter, você sabe que nós temos dois métodos para trabalhar com JSON, que é um fromJSON e o toJSON, né? O que nós vamos implementar? Nós vamos implementar um método que vai ser um método do tipo factory, ok? Factory. E dentro dele nós vamos colocar um project model, um construtor, ponto from entity. Então eu vou receber um project, que é a minha entidade, e vou fazer a conversão dela para um project model. Então a própria classe vai saber se converter, tá? E como que a gente faz isso? A gente vai retornar aqui um project model, mapeando os campos todos. Opa. O primeiro deles aqui a gente tem o ID, então project.id, project.name, project.estimate, project.status, tá? E agora a gente precisa ir buscar as tasks, ok? As tasks nós estamos também com um modelo, né? Uma classe de modelo, project text model. Então vamos criar um construtor para esse cara também. Então, factory, construtor do tipo factory, project task model.fromEntity. Vou receber um project task, vai ser a minha task, e vou transformar ela em um project task model, ok? Com o id, task.id, task.name, vírgula, task.duration. Perfeito. E agora aqui dentro do nosso project model, nós vamos pegar as nossas tasks, que está dentro de project, né? project.tasks.map. E dentro desse map nós vamos chamar aqui o project task model.fromEntity, passando o nosso E e transformando de volta em um toList, tá? Como nós estamos já com o Flutter 3, desde o Flutter 2.2, nós temos os Tier-Offs Constructor, que a gente pode passar ele diretamente aqui e ele já vai fazer a conversão pra gente sem eu precisar implementar esse cara. Muito legal, tá? Só que isso aqui vai funcionar em partes. Ele vai trazer todos os meus IDs e não vai trazer nenhuma task.
Por quê? Porque a task é um link, ele é um link simbólico, não é um link simbólico, mas ele é uma relação entre task em projeto e tasks, é uma relação que nós criamos aqui. E o ORM, né, o Ether, ele não carrega os filhos, ele na hora que faz o select, ele traz só o objeto, a entidade principal, então ele só vai trazer os dados do projeto. Eu preciso fazer com que as tasks sejam carregadas. E como que eu faço isso? Com project.tasks.load. Load sync, que eu quero que ele faça síncrono. Não posso fazer assíncrono porque eu estou dentro de um construtor. Então eu posso fazer isso aqui porque o método do Ether me dá essa opção de ter um método síncrono, certo? O método assíncrono é o load e eu tenho o síncrono onde ele não vai precisar de await, não precisa de nada disso. Então veja que aqui, ó, só com o meu projeto, a minha entidade, fora do meu banco conectado, não estou com conexão do Ether, não estou com nada, só estou com a entidade. Mas a entidade já está conectada com o meu banco de dados. Ela estando conectada com o meu banco de dados, eu consigo mandar carregar. Então, nesse momento que eu fizer um load 5, ele vai bater lá no meu banco de dados do Ether e vai trazer as tasks para mim. Então, veja como é o perigo para você se você tivesse retornado diretamente o project lá para dentro da nossa controller ou da nossa tela. Eu poderia fazer isso aqui lá dentro da minha tela. É uma escolha sua. Você pode ter esse perigo lá, ou você criar uma classe de view model e carregar sob demanda os caras que você precisa. Tá bom? Então, acabamos de implementar aqui. E agora vamos fazer aqui o TierOffice Constructor da mesma forma. Então, project_model.frontEntity. E pronto, já retornamos o nosso dado aqui. Perfeito, já temos os nossos dados do nosso projeto para buscar. Legal. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa carregar eles, né? Nós já estamos com... Temos tempo ainda? Deixa eu ver. Nós estamos com 1 hora de aula e vamos embora. Vamos parar não. Onde que a gente vai carregar agora? Nós vamos carregar aqui na nossa homepage, porque é aqui que nós recebemos, né? Então aqui nós temos aqui os nossos... A busca dos nossos projetos, lógico, quando a gente entrar dentro da nossa página, né? Da nossa homepage. Então, aqui dentro da nossa homepage, agora a gente precisa de quem? Quem? O nosso bloco. Vamos criar o nosso bloco aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos com aquela mesma ideia da gente tentar iniciar, entender o nosso fluxo aqui dentro, tá? Vamos primeiro criar o nosso bloco, que é com a nossa controller. Dentro de controller nós temos o nosso home controller.dart e temos também a nossa, maisinho aqui, home state.dart, fu class. Vamos começar pelo nosso estado. Quais são, vou fazer sempre essa pergunta, os estados que a nossa classe, nossa página pode passar? Inicial. Então, nós já sabemos. Se nós temos status hoje, agora você já sabe que nós temos um enum aqui para controlar. Então, home status, ok? O que nós temos aqui dentro de status? A gente começa com o initial. Nós temos o estado inicial da nossa tela. Legal. Qual que é o nosso segundo passo? O segundo passo da nossa tela é o carregamento dos nossos módulos, dos nossos projetos. Nosso módulo não, dos nossos projetos. Então, a gente tem um método de loading. Legal. Qual que é o nosso próximo passo? Nós temos o quê? Um método de complete, para dizer que foi terminado, que eu terminei de carregar. E também nós podemos ter um método aqui de failure, certo? Failure. Legal, pronto. Já estamos com o nosso estado, tá? Os passos no nosso estado, teoricamente, implementados. Legal. E agora nós vamos implementar o nosso estado propriamente dito. Por quê? Porque a gente só tem status nessa tela? Não, nós temos dados, né? A gente tem uma lista de projects que a gente precisa disponibilizar para a nossa tela. A gente tem o filtro que foi feito. Tem várias coisas que eu preciso colocar. Então vamos implementar um estado aqui com equerable, sei lá como que pronuncia isso aí. E agora nós vamos adicionar aqui uma lista de project model. Então nossa tela tem projetos. Então, projects. Certo? Nosso próximo estado aqui, final, home status. Vai ser o nosso status, o status da nossa tela que vai estar sempre mudando aí. E aqui nós temos também o project status, que é o nosso project filter, ok? Que é o filtro que nós podemos fazer. Legal. Com isso, agora nós podemos criar o nosso home state, nosso construtor. Nosso construtor, eu vou construir ele como privado, tá bom? Porque eu não quero que ninguém, a gente vai ficar mudando o estado, copiando ele, a gente vai entender o porquê que isso aqui é importante pra gente aqui. Required
this.projects required this.status required this.projectFilter. Isso aqui precisa estar dentro de um que é status nomeado, né? Projects filter. Project filter. Estava escrito errado. Ok, pronto. Já temos o nosso carinha aqui. Qual que é o nosso próximo passo aqui? Nós precisamos adicionar aqui, que ele está reclamando. Faltou a implementação do props. Então vamos adicionar aqui o override, que é o nosso props. Dentro do nosso props, nós temos aqui os atributos que a gente vai trabalhar, né? Que ele vai implementar para identificar se a nossa classe mudou. São os projects, os status e o project filter. Se qualquer um desses atributos mudaram, a nossa classe mudou, o bloco tem que atualizar a nossa tela. Legal. E agora a gente precisa criar um estado inicial. Então, homestate.initial, que é como a nossa tela carrega, tá? Então, eu vou chamar o outro construtor, this.underline, que eu vou chamar o nosso próximo construtor, passando projects vazio, project filter. Inicialmente, ele já começa com o status em andamento, que ele já é o inicial, o estado inicial da minha tela é esse, tá? E o status da minha tela é o home status.initial. Pronto, já carregamos o nosso estado inicial. Então, nossa tela passa por esse status. O inicial, ele vai ter a minha lista vazia, porque eu vou mandar carregar, o meu filter como sendo em andamento e o estado dela é o inicial. Tudo bonitinho aqui. Então, vamos colocar aqui const. Só o construtor do tipo const inicialmente aqui. Legal. Já estamos com o nosso carinha aqui montado. Vamos lá para a nossa controller. Só que o nosso home state aqui, vou tirar esses imports todos daqui, porque ele vai ser parte of home controller.dart. Então vou linkei com a nossa página de controller, vou fazer os imports aqui e ele tem parte of, parte in home state. Pronto, tudo funcionando. Vamos criar a nossa classe, o nosso Qubit. Então, extends Qubit e dentro do Qubit, home state. Perfeito. Adicionar aqui um construtor, onde o estado inicial da nossa classe vai ser super, passando homestate.initial. Pronto, já inicializamos a nossa classe aqui. Então, o nosso processo inicial já foi elaborado, tá? O que a gente precisa receber aqui? Nossa home controller precisa de acessar quem? Nosso project service. Então, project, a gente precisa de uma instância dele. Project service, underline project service, e recebemos ele aqui. E fazemos a nossa atribuição. Project service já fez isso bastante aqui, né? Então você já sabe o que é isso. Isso é a imutabilidade, né? A gente ninguém tem acesso a project service a não ser a minha controller, tá? Legal. E aí vamos implementar o nosso primeiro método, que vai ser um método tipo void load projects. O que esse método vai fazer? Ele vai buscar os nossos dados, né? Então, ele vai fazer a busca dos nossos dados lá dentro do nosso back-end. Então, o primeiro status, primeira coisa que a gente precisa fazer é já emitir para a nossa tela e falar assim, ó, vou carregar alguma coisa. Atualiza aí o estado, agora não é mais inicial, vai ser load. Então, eu vou emitir um estado, onde eu vou fazer o state ponto, alterando o estado, somente o status. Todo o restante do meu estado que já está definido, o meu projects como array vazio e o meu project filter com o em andamento, vai continuar igual. Então eu não vou criar uma nova instância de home state. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos alterar a própria instância. Para isso nós vamos utilizar do padrão de prototype, que é a implementação do copy with. Tá? Então aqui, cadê o nosso alt enter com o nosso data class generator, data class copy generate copy with. Pronto, nós já temos aqui. Ele vai chamar o construtor privado, né? Que ele aqui dentro eu consigo chamar ele diretamente e perfeito, já está importando aqui. Então agora eu vou emitir um state.copyWith, alterando somente o estado para project, para home status como
loading. Estou carregando os meus projetos, tá? Então, assim que aqui. Pronto, vamos ver isso aqui só funcional? Vamos. Vamos adicionar aqui no nosso módulo a nossa controller. Então, block binding.lazySingleton, aonde vai ser a nossa home controller, que o project service vem da onde? Do app module. Temos o nosso carinha aqui. Vamos repassar a nossa controller para cá. Vai ser modular.get, ok? Tirar o const daqui. Nós nem criamos esse cara, mas nós vamos criar ele agora. Então aqui vai ser o nosso home controller. É o nosso controller final. Oh, dedo gordo. E aqui vamos receber ele. Required this.controller. Pronto, já recebemos aqui. Veja que o nosso módulo parou de dar erro agora porque a gente criou o nosso construtor da maneira correta. Legal. E agora aqui nós precisamos dar um feedback para o nosso usuário, né? Falando aqui tipo, ok, eu estou carregando aqui a minha tela, estou carregando os meus módulos. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos colocar aqui um Circular Progress Indicator. E aonde eu vou colocar esse Circular Progress Indicator? Logo abaixo do meu Project Menu. Então aqui no meu Sliver, né? Eu vou colocar aqui um Block Selector, né? Porque eu vou buscar os dados lá dentro do meu Home Controller, Home State e é um booleano. No Selector, nós vamos retornar somente True ou False. Se State é igual a home status como loading, ele vai fazer alguma coisa. O quê? Só que lembra aqui que na nossa tela, nós estamos aqui em deixa eu só importar isso aqui, import, e já adicionar o nosso bloco aqui, que é o nosso controller. Nós estamos dentro de slivers, tá? Então eu não posso simplesmente colocar aqui um visibility, eu preciso colocar aqui um sliver visibility. Não muda muita coisa, na verdade não muda nada, ele só é um sliver só para identificar que ele está no custom scroll view, essas coisas assim, para não quebrar nada, tá bom? Então, visibility se for show, que é esse cara aqui, show loading, e vamos adicionar aqui um sliver, que ele precisa receber um sliver no child dele. E aí a gente vai adicionar um sliver to box adapter, que é um sliver simples que só recebe um único item, tá? Com o sized box. E dentro desse sized box nós temos aqui, vai ter um tamanho de 50. E dentro desse 50, o child dele vai ser um center e um circular progress indicator adaptative. Pronto. O nosso loading já está pronto aqui. State igual. Isso não é o state, né? O state.status. Então, status é igual a loading. O nosso compilador do Dart está ficando cada vez mais inteligente, né? E pronto. Nós já estamos aqui. Vamos restartar a nossa tela. Vamos ver o que vai acontecer. E cadê o nosso loader? Não aconteceu nada. Por quê? Porque nós não chamamos, nós não fizemos a chamada do nosso item aqui dentro. E como que a gente trabalha no block para fazer uma chamada já diretamente aqui? Tem diversas formas que eu posso fazer. Eu posso fazer isso dentro do init state da página. E eu posso fazer de uma forma que eu acho até mais interessante. Se você não quiser ter um stateful widget, porque a gente não tem necessidade de ter um stateful widget aqui, porque eu não tenho controladores, não preciso fazer dispose, não preciso de nada desse tipo de coisa, eu posso chamar dentro do próprio modular. Lembra que no modular a gente não pegou aqui, ó, modular.get, eu posso simplesmente fazer uma implementaçãozinha aqui. Vou deixar de uma forma mais didática aqui para vocês, tá bom? Depois eu vou mostrar a forma que eu faço normalmente, tá? Então, final, controller é igual a modular.get de home controller, ok? Peguei minha controller e agora eu vou retornar esse cara aqui passando a nossa controller, beleza? E aí, lembra daquele carinha que eu ensinei para vocês? Chamado Cascade Notation? Então, esse é o carinha que a gente vai utilizar. Deixa eu ver aqui só o que ele está reclamando aqui. Child route. Vou fechar aqui.
nós vamos utilizar ele. Então, na hora que eu peguei aqui do modular, eu vou dar um cascade notation chamando o nosso load project. Então, antes mesmo de carregar minha tela, eu já estou chamando para ele fazer o loading dos meus projetos, tá? Isso aqui é uma estratégia que você pode utilizar para carregar os seus caras. Eu não faço assim em 2 linhas, eu continuo deixando ele do jeito que estava. E aí, depois do meu modular.get aqui, eu chamo o .load projects. Continua tudo numa linha só, não preciso ficar criando um método implementado, posso continuar sendo um arrow function, tá bom? Então, já temos aqui a nosso carregamento. Se eu olhar agora aqui, deixa eu fixar ele e recarregar aqui, veja que agora está aparecendo o nosso loading aqui, logo quando carregou a nossa tela. Então quer dizer que ele está carregando, ele bateu lá dentro da nossa controller. E agora, qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é a gente buscar os dados, certo? Então aqui nós vamos lá pegar os nossos projetos, projects, final é igual a underline project service.find by status. E qual é o status? O status está lá dentro do nosso state. Então state.status. Opa, que ele deu de erro aqui. State.status. Type argument parameter type. Deixa eu só tirar isso aqui da frente para eu ver o erro todo. Então ele deu um erro aqui, que home status. Ah, não, é o project status, né? Então não é o status, é o project filter, que é o filtro, que inicialmente nós iniciamos ele com o quê? Em andamento, e ele não foi alterado. Então ele continua com em andamento. Quando eu fiz o copy with, eu não alterei ele. Veja aqui como que é fácil de você lidar com o seu estado. Nós trabalhamos no modelo reativo, alterando somente um atributo. Só que nós podemos trabalhar com o estado dentro do Qubit também dessa forma, utilizando o protocolo do prototype, o design pattern do prototype, que é o copy with, onde a gente pega o estado do jeito que ele está e alteramos somente o status, que é o item que a gente quer. Se a gente tivesse no modelo reativo, com mobx, getx ou qualquer coisa assim, nós teríamos esses mesmos caras lá dentro. Então a gente teria aqui, só que em vez de uma classe de estado, a gente estaria tudo aqui na nossa controller. Esses 3 carinha. Nós íamos fazer o quê? Alterar só o status. E mandar automaticamente nossa tela já ia rebuildar porque eu alterei somente o status. A diferença do block para o mobx é justamente essa. Em vez de eu alterar somente o status, eu altero aqui, eu tenho que duplicar ela, né? Eu tenho que fazer uma cópia do meu estado como um todo, porque eu tenho que mandar para o Qubit o estado inteiro e não somente a uma alteração que eu fiz, né? Como a gente faz no modelo reativo, mas a gente pode trabalhar da mesma forma, gente. A gente não precisa sofrer com block. Block é isso. É só você saber trabalhar muito bem com o seu estado como um todo e não somente o atributo que você quer. E você pode sim alterar somente esse atributo, tá bom? Então, fizemos a busca. Vou fazer o await aqui, né? Await. E agora, vou emitir um novo estado. Então, emit state.copyWith, alterando o status agora para home status complete. E alterando quem? Os meus projetos para o projects. Somente isso? Somente isso, cara. Olha como ficou fácil da gente atualizar o nosso estado, né? E agora eu também posso tratar, né? Try catch. Então, envolvo esse cara aqui com o try catch. Qualquer exception que der. E,s. Log erro ao buscar os projetos. Error e stack trace s. E vamos emitir um novo estado, ao state.copyWith, alterando somente o status para home status.failure. Simples assim. Ah, deu problema na hora que foi buscar? Beleza. O meu estado, como é que estava até esse momento? Ah, ele estava somente com o loading. Ele vai ser mudado para failure. Tenho projetos lá dentro? Não tenho, meu array estava vazio. Vai continuar vazio. Ah, o meu filtro estava em andamento. Vai continuar em andamento. E assim por diante, tá bom? Então nós temos esse carinha aqui. Legal. Então agora o que a gente precisa? A gente precisa aqui implementar a nossa busca, né? Os nossos dados aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai implementar aqui dentro desse sliver list, que nós temos aqui inicialmente somente um bando de texto, né? Agora a gente vai trocar esse bando de texto aqui
pela nossa implementação, buscando no nosso estado mesmo, de verdade, né? Então agora aqui dentro desse sliver list, nós vamos envolver ele com um block selector. O nosso block selector é o home, control, isso é a parte chata, né, que eu vejo do block. Muita digitação, tá? E dentro do estado que a gente vai extrair um list de project model, ok? Dentro do nosso selector, nós vamos extrair state.projects. E aqui na nossa implementação, nós vamos pegar aqui o array delegate, que precisa ser um array. Vou pegar aqui projects, que aqui são os nossos projects. Projects.map. E dentro desse map aqui, .toList. Ok? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa de errado. Ah, tá, um list de null que eu estou mandando aqui. E dentro dessa lista aqui, nós vamos implementar um list tile. Dentro do list tile tem um title aqui, title, vai ser um text do nosso, aqui vai ser o project. Project.name e o subtitle vai ser o project.estimate, ok? Vou colocar aqui como interpolação, porque é um inteiro, né? Só para ele ficar aqui. XH, horas. Opa, H aqui fora. Horas. E pronto. Temos o nosso carinha aqui implementado. Vamos ver isso aqui se vai funcionar? Vamos restartar. Não, faltou aqui dentro do nosso block. O selector passa quem é o nosso block, né? Então aqui é project não. Home controller. É só a minha controller. Já tá falhando o cérebro. Restartamos aqui tudo. Perfeito. E olha quem apareceu aqui, ó. Dartweek 100 horas, que é o único que está em andamento, tá bom? Então, perfeito. Vamos cadastrar um novo? Vamos cadastrar um novo aqui. Academia do Flutter. Academia do Flutter. 300 horas. Salvar. Vai fazer o pop, nós não fizemos ainda a jogadinha para ele se auto-atualizar e tudo mais, então eu vou restartar nossa aplicação aqui e Dartweek, Academia do Flutter. Estamos buscando os nossos dados. E a nossa mensagem de erro? Nós precisamos tratar, né? Para a gente ver isso aqui acontecendo, vamos fazer um throws aqui em qualquer lugar. Antes de atualizar o nosso estado aqui, throw exception, qualquer, só para a gente ver o erro acontecendo. Então agora na hora que a gente carrega a nossa tela aqui, ele não vai apresentar nada. Por quê? Porque deu um erro. Tá aqui, ó. Pronto. Agora a gente precisa tratar ele. E como que a gente trata os erros? Aqui dentro do nosso homepage. Lá dentro do nosso scaffold, aqui em cima mesmo, nós podemos envolver ele com um block listener, tá? E aí aqui dentro eu vou tratar. Controller, home, né? Home controller, home state. E dentro do listener eu vou ficar escutando o estado. Então se state.status é igual a home status.failure, então eu vou fazer um azuca snack bar alert, erro ao buscar os projetos. .show. Vamos ver agora se vai funcionar. Dentro do block listener precisamos adicionar o block, que é a nossa controller aqui, a instância que nós temos aqui. Vamos restartar. E bonitão, erro ao buscar os projetos. Caminho feliz tratado, caminho triste tratado, tudo funcional, tudo bonitinho, tá? Nós estamos aqui com 1h23 de aula, chegou o momento da gente encerrar, nós não conseguimos chegar nessa parte aqui, não tem problema, a gente continua amanhã, que agora é a hora de você pensar em tudo isso que a gente construiu até aqui, tá bom? Então, veja como que é simples, nós não precisamos sofrer com o block, nós precisamos mudar a forma que a gente pensa. É essa a estrutura que vai fazer com que esse State Manager caia e entre na sua cabeça. Nós precisamos parar de pensar unitariamente e pensar ele no nosso estado finito, por quais status a nossa tela vai passar. Analisando e implementando isso, não tem dificuldade, pode ter certeza, tá bom? E você iniciante, não se preocupe se você não está entendendo alguma coisa, eu espero de verdade que você continue. Lembre, a nossa área não é fácil, nós sempre temos que bater cabeça, nós sempre temos, só muda quando a gente... Não muda nunca.
A gente só muda o tipo de problema. Você vai ter problemas muito piores e problemas muito básicos que você vai sofrer. Hoje você sofre com alguns problemas às vezes básicos, mas se você não lutar, se você não bater a cabeça, se você não perguntar, se você não ir lá na comunidade, chamar a gente pra tentar entender, até você entender, você não vai evoluir na sua carreira. Então você precisa disso, tá bom? E se alguma coisa ficou muito complexa, você não conseguir entender, deixa anotado e vem pra Academia do Flutter segunda-feira que você vai tirar todas essas dúvidas e vai encerrar esse problema aí de não evoluir por causa de uma dúvida que você, alguma coisa que você não entendeu direito, a documentação não tá bem feita ou qualquer coisa do tipo. Nós estamos lá para te ajudar a evoluir. Então qualquer dúvida que você tiver do curso, você vai ter 100% de resposta. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos amanhã. Valeu!